Nós tivemos um probleminha aqui técnico, mas já resolvemos. Estamos ao vivo com você, o Guarani no campo de ataque. Escanteio pro Bugre Guerreiro. Vai pra cobrança de escanteio, Arthur Curtinho. O toque chega pra afastar na zaga da Ponte Preta. A bola vai pra fora, o Guarani perde um outro escanteio. Quase o primeiro gol do Guarani, Levi Júnior. Cobrança de escanteio lá pelo lado direito do Guarani. A zaga da Ponte Preta conseguiu efetuar aí mais um reforço aí pro Guarani, Gustavo. É isso aí, já é outro escanteio, vai pra cobrança. Foi Murilo Rangel, direto, curtinha, sobe de cabeça pra afastar mais uma vez a zaga da Ponte Preta. A bola volta reboteada, ganha um tiro de meta, é tiro de meta. Já vai pra cobrança, a bola direto, chega pra cortar, sobe de cabeça, tira, a bola volta. Estamos ok no YouTube já, Fabiano? Tudo ok? Estamos ao vivo? Perfeito. Eu vou soltar o hino então, daqui a pouquinho eu volto em definitivo com você, torcedor bugrino, para trazer as emoções de Ponte Preta e Guarani. Parecendo som de lata de sardinha. Parece que você está falando, o microfone está lá fora, você está falando aqui. Pega esse microfone sem fio, Buga. Dá licença, vou passar aqui, não sei que problema é esse. Pensa comigo. Vai ser pior? Vamos lá, hein? É isso aí, para cobrar que você vinha, Ponte Preta no campo de defesa, a bola reboteada, e chega para cortar novamente o Guarani, a bola volta. Campo de defesa, vai para arremesso manual, Valber vai para arremesso manual, 12 minutos e 44, 12 e 44 desse primeiro tempo. 12h44 desse primeiro tempo, você curtindo as emoções de futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Vai para a cobrança de arremesso manual, equipe da Ponte Preta, bola direto na ponta esquerda, vai para a cobrança de escanteio, cortou a bola, já tinha saído. É tiro de meta para o Guarani. 13 minutos você acompanhando a transmissão de futebol. Eu vou voltar em definitivo com você daqui a pouquinho. Chama ele pra gente dar um destaque para Levi Júnior, o destaque do Guarani, como o Guarani veio para campo. Passa mais uma vez a escalação pra gente aí, Levi Júnior. Guarani escalado, Guarani técnico de catalado dessa forma, Gustavo. Goleiro é o Gabriel Mesquita, lateral direito Cristóvão. Valber e Didi formam a dupla de zaga. Bidu na lateral esquerda, David como primeiro volante. Arthur Rezende, Lucas Crispim e Murilo Rangel formam o meio de campo. Giovani e Vagninho lá na frente, Gustavo Marques. É isso aí, Levi Júnior. Vai o Guarani pro campo de ataque, a bola sai, tiro de meta para a Ponte Preta. Alô? E vem Mesquita vai para a cobrança. Agora tocada, domina no campo de defesa, de solta a bola no campo de defesa, novamente no Valber. O Valber solta a bola, domina aqui com o Didi domina com a perna esquerda no campo de defesa, ele volta a bola com o goleiro Mesquita para a equipe do Guarani. O Bonito tocando a bola no campo de defesa, cruzou ainda, lado esquerdo, carrega essa bola para a Verota, que joga, dominaria Arthur Rezende, volta a bola novamente com o Didi. Didi, o capitão do jogo, o capitão da equipe do Guarani, 14 minutos e 40. 14 minutos e 40. Vem a equipe do Guarani para o campo de ataque, a bola tocada ainda no círculo central, volta a bola para o campo de defesa, a bola volta reboteada para a equipe do Guarani. A bola tocada no Valber, Valber no campo de defesa, ele abre os jogos, a bola para Cristóvão. Cristóvão domina na ponta direita, ele volta para Murilo Rangel, volta a bola para Valber. O Valber fez o toque, Giovani manda o lançamento para frente, chega para cortar a zaga da Ponte Preta. Jogador da Ponte Preta caído no gramado, diga aí, Levi, o que você viu que eu não vi? Puxaria um contra-ataque a equipe do Guarani com o Murilo Rangel. O Bruno Rodrigues chegou por trás, dividiu a bola ali com o Murilo Rangel, mas foi mais uma trombada, viu, Gustavo? Murilo Rangel que tentava progredir ali pelo lado direito, ainda da defesa, mas partindo para o ataque. E o Bruno Rodrigues estava lá para parar ele, o Bruno Rangel trombou com o Bruno Rodrigues, os dois caíram. E o Rafael Klaus assinalou a falta para a equipe do Guarani, mas ainda no campo de defesa do Bugre, Gustavo. A bola volta, jogo parado. Jogo parado, torcedor aí, ouvindo a transmissão do futebol, tendo paciência com a gente, estamos colocando a casa em ordem.
problemas técnicos, acabou a força que voltamos aí tentando o técnico arrumar a placa de som. Você acompanhando a transmissão de futebol aqui na Rádio Futebol Interior. 16 minutos, primeiro tempo de jogo, você acompanhando a transmissão aqui no jogo. É o derby sul, você acompanhando na Rádio Futebol Interior. Diga aí, Claudinei Corsi. Ô Gustavo, é o seguinte, outro jogo que começou às 19h15 entre Paraná Clube e Náutico, ele está interrompido, né? Lá no Paraná, no Dorival de Brito, teve uma falta de energia que continua ainda. E o jogo continua interrompido. Estava 0-0 Paraná e Náutico. Dando uma passada também por jogos já encerrados na Série B do Campeonato Brasileiro. Oeste perdeu mais uma, hein? Em casa para o Operário. O jogo aconteceu ontem. A Chapecoense venceu o Botafogo 1-0 em Chapecó. O Confiança venceu a equipe do CRB 1-0. O Avaí venceu o Brasil de Pelotas 2-1. E o Juventude empatou com o Cuiabá, com o líder da competição 1-1. Já o CSA em casa venceu a equipe do Figueirense 3-0. E o Vitória perdeu em casa para o América por 2-1. A classificação atual, com estes resultados: em primeiro Cuiabá 29, em segundo Chapecoense 25, em terceiro Juventude 23, em quarto Paraná com 23. Na zona da degola, zona de rebaixamento, o Guarani é o 17º com 12, o Cruzeiro é o 18º com 11, o Sampaio Correia é o 19º com 11 e o Oeste é o 20º, na última colocação, com apenas 6 pontos ganhos. Essa a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Ponte Preta e Guarani estão jogando no estádio Moisés Lucarelli. 0 para a Ponte, 0 para o Guarani. Vai lá de novo. Pra fora do gol, ela saiu linha de fundo. Vamos dar uma passadinha pela Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós temos os jogos aí no meio de semana na Série A. Amanhã, às 19 horas, o Corinthians jogando contra a equipe do Santos na Série A. Teremos o Bahia enfrentando a equipe do Vasco da Gama, jogo também amanhã às 19h15. Às 19h15 também desta quarta-feira, o Grêmio enfrenta a equipe do Curitiba. O Flamengo também 19h15 no Rio de Janeiro, no Maracanã, vai enfrentar a equipe do Sport. O Goiás, um pouquinho mais tarde, às 20h30, recebe em casa o Fluminense. O São Paulo, amanhã também 20h30, recebe o Atlético de Goiás. Torcedor de São Paulo meio pé de guerra com sua equipe. O Botafogo, às 21h30 desta quarta-feira, vai enfrentar a equipe do Palmeiras lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Fortaleza, às 21h30, recebe na Arena Castelão a equipe do Atlético Mineiro, líder da competição. O Atlético do Paraná, na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, recebe a equipe do Ceará. Já o Red Bull Bragantino, no dia 8, às 21 horas, recebe o Internacional de Porto Alegre. Os 4 melhores até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro 27, Internacional 22, Palmeiras também 22 pontos e Flamengo com 21 pontos. Os 4 piores aqui na Série A do Campeonato Brasileiro: Coritiba com 12 pontos, Red Bull Bragantino com 12, Botafogo do Rio com 12 e o Goiás com 9 pontos ganhos. Esta é a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui é derby, aqui é jogo pra gigante. Ponte, Guarani, Ponte, tá tudo igual, tá 0-0. Tá saindo.
lá, cara. Como é que tá essa? Não sei o que tá acontecendo. Agora aqui também já foi. Certo, esse aqui, certo? Esse é o certo. Pelo menos é o que fala. Quando caiu a força, que outra escrito de faltar a atenção foi desconectada, né? Tem que queimar a atenção. E aí tá pegando só o som do é o som da câmera. Não, mas então aí é regulagem aqui, então. Vamos colocar na regulagem aqui. É problema de regulagem. Então vai lá, de novo, na placa do som. Som. Não, aí a gente já foi. Som. Aí. Marcelo, o código está funcionando, o microfone da câmera. Por isso que está saindo esse som, porque é um som de... Alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alô, teste, 1, 2, 1, 2. Alô, teste 1, 2, Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. 14ª rodada, no estádio Moisés Vitarelli, no derby campineiro, derby número 197, a Ponte Preta vai empatando com o Guarani, 23 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 0, Guarani 0, um jogo igual, um jogo onde as equipes disputam muito a jogada do meio de campo e é sempre um jogo muito nervoso, na verdade, né? Vamos ver. E aí, 23 minutos agora do primeiro tempo, estádio Moisés Vitarelli, Ponte Preta 0, Guarani também 0. Nem saiu. Então vai. Estádio Moisés Vitarelli, 23 minutos e meio do primeiro tempo, no derby de número 197, 0 para Ponte Preta, 0 para Guarani. O jogo é muito igual, com 2 finalizações para a equipe do Guarani e 2 finalizações para a equipe da Ponte Preta. Um jogo muito disputado no meio campo, também com muitas faltas, nesta noite do dia 6 de outubro de 2020. Estamos aqui no YouTube, Rádio Futebol Interior, Futebol Interior TV. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as informações quando a gente estiver no ar com alguma transmissão para você. O que está acontecendo, eu não sei. Novamente esse embate entre o Vladimir e o Luizão. No lance anterior, a falta foi do... Ei, 1, 2, 1, 2. Não, já desabilitei. Ei, Alô, agora alô? microfone. Vê se vai pro ar. Alô? E vem pro campo, no campo de ataque faz o cruzamento, corta a zaga do Guarani. Voltamos em definitivo com você, 24 minutos e 50. 24 minutos e 50 deste primeiro tempo de jogo. Vamos lá sim, torcedor. A Flaviane arrumou aqui a técnica. Muito obrigado pela sua paciência. Mas nós estamos ao vivo, direto do estádio Moisés Lucarelli. 25 minutos passados desse primeiro tempo. Sim, e depois, Claudinei, você vem aí com a rodada, enquanto eu vou com a Flaviane arrumar a parte técnica, que eu volto em seguida com vocês. Bom, eu queria só deixar uma observação, né, Gustavo? Que maré que estamos passando aqui em Campinas, hein, Gustavo?
Sim, Claudinei Corse com a rodada daqui a pouquinho, porque vem Murilo Rangel. Ele fez o toque pra Giovanni, abre o jogo, volta a bola pro campo de defesa do círculo central, vem trabalhando essa bola, ultrapassa o círculo central, Didi na ponta esquerda, carrega para a equipe Bugrina, domina com o Bidu abre o jogo, solta a bola com Murilo Rangel vira o corpo, bonita jogada na ponta, soltou pra Cristóvão, ele ergue sua cabeça, manda a bola pro Murilo Rangel, nossa, perdeu, Murilo Rangel chega pra recuperar a zaga aí da Ponte Preta, mas com falta, Murilo Rangel chegou atrasado, fez falta para a equipe da Ponte Preta no campo de defesa. Chegou totalmente atrasado o Murilo Rangel, Gustavo. Puxava o contra-ataque ali o Dauan. Ele chegou atrasado, cometendo falta, uma falta totalmente explícita, e o juizão assinalou para a equipe da Ponte Preta, ainda no campo de defesa da Macaca, Gustavo. É isso aí, no campo de defesa vem a Ponte Preta, chega para recuperar o Guarani, mas com falta na ponta esquerda, falta para a equipe da Ponte, diga aí, Claudinei. Legal, Guga, uma passada então pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, temos um jogo que começou às 19h15, por incrível que pareça, ainda não terminou. Paraná e Náutico jogando no Dorival de Brito em Curitiba. O jogo foi interrompido por falta de energia. Apagou tudo lá no Dorival de Brito, portanto o jogo paralisado. No Moisés Lucarelli, 27 minutos do primeiro tempo, Ponte 0, Guarani também 0. Amanhã teremos Cruzeiro e Sampaio Correia às 8 da noite. E os jogos já encerrados. Ontem tivemos o Oeste perdendo mais uma em casa para o Operário por 1-0. A Chapecoense venceu em casa o Botafogo 1-0. Também ontem o Confiança em casa venceu o CRB por 1-0. Ontem também o Avaí, lá na Ressacada, venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. A equipe do Juventude empatou com o líder Cuiabá 1-1. A equipe do CSA fez 3-0 na equipe do Figueirense. O Vitória perdeu em casa para o América por 2-1. A classificação traz os 4 primeiros, os 4 melhores: Cuiabá, Chapecoense, Juventude e Paraná. Os 4 últimos no momento: Guarani, Cruzeiro, Sampaio Correia e Oeste. Vai, Guga! É isso aí! Futebol interior! Eu disse que eu ia voltar e eu voltei! Aqui pelos microfones da Rádio Futebol Interior. Esse Marcelo é sensacional. Vai pra cobrança, outra falta. Ponte Preta, 28 minutos, etapa inicial de jogo. O Bugre tem oportunidade. Muito obrigado, Marcelo Corsato. Grande Corsato. Arrumou a casa aqui pra sentir. Tem falta perigosa. Falta pra Ponte Preta, já cobrado no campo de defesa. Abre o jogo para a equipe da Ponte Preta no campo de defesa. No campo de defesa trabalha essa bola com o Luizão. Luizão já fez o toque para Dauan no círculo central. Ele abre o jogo, vem com quem joga, solta a bola na ponta esquerda. Domina aqui a Ponte Preta. Ele fez o toque curtinho, a tabelinha foi feita. Chega na triangulação. Bom toque pela esquerda dessa Ponte Preta com perigo. Abre o jogo, faz o cruzamento. Chega para cortar Bidu. A bola volta reboteada. O Valber ia pegando pro Guarani, mas ele conseguiu perder. Girou o corpo para cima de Cristóvão na marcação. Chega Cristóvão para arrumar na casa. E afasta pro Guarani, pede uma falta e a Ponte Preta ganha um escanteio pela esquerda. Beirando ali a bandeirinha lá do campo de ataque da Ponte Preta, do lado esquerdo, disputavam a bola ali o Cristóvão e o Bruno Rodrigues, mas se saiu melhor o Bruno Rodrigues. O Cristóvão tentou proteger, mas acabou deixando a bola sair pela linha de fundo, e é mais um escanteio para a equipe da Ponte Preta, dessa vez pelo lado esquerdo, Gustavo. E com perigo tem a oportunidade a Ponte Preta pelo lado esquerdo. Vai pra cobrança de escanteio, o torcedor aflito foi direto, chega e espalma Mesquita. Mesquita vai, espalma, tira o perigo. A Ponte Preta tinha uma grande oportunidade, chega, manda o brinco pra frente pra cortar a zaga do Guarani. A bola volta reboteada no campo de ataque, lado direito, fez o toque no círculo central, vem aqui para a Ponte Preta, domina, para, olha, vem com quem joga, vem carregando o campo de ataque, lado esquerdo, vem descendo a equipe da Ponte Preta, domina, para, olha, vem com quem joga no campo de ataque, agora vem, lado esquerdo, dominou, vem carregando a Ponte Preta, a bola tocada, chega pra cortar, vai mandar o cruzamento direto na grande área, pega com tranquilidade o goleiro Gabriel Mesquita para o Guarani. Thiago Caetano, 30 minutos desse primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta 0, Guarani também 0.
Jogo bem igual, Gustavo. O Guarani teve momentos melhores, chegou a ter mais posse de bola. Nesse momento a Ponte tenta atacar mais o Guarani, mas um jogo bem equilibrado, né? O Guarani tentando, quando tem a posse de bola, acelerar com velocidade, a Ponte tentando ter um pouco mais de controle, principalmente no meio de campo. E não é fácil, já que o Guarani tem mais homens ali, né, povoando o meio de campo. Então, assim, jogo bem equilibrado, com a Ponte Preta levemente um pouco melhor nesse momento. Tá certo, esse Thiago Caetano, grande amigo e também comentarista Thiago, Claudinei Corsi, também na ancoragem, daqui a pouquinho vai falar aqui na Rádio Futebol Interior. 30 minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Guarani é derby 197, a Ponte Preta e Guarani jogando no estádio Moisés do Carelli. Vem comigo, torcedor, vem comigo na emoção chamada futebol. Eu sou Gustavo Marques. Futebol Interior. É o futebol aqui na Rádio Futebol Interior, você acompanhando todas as emoções. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você está concorrendo à camisa. Claudinei Corsi vai dar outra passadinha aí na rodada e eu volto daqui a pouquinho com você com imagem pelo YouTube também. Legal, Gustavo Marques. Lembrando que amanhã teremos Cruzeiro e Sampaio Correia. Estamos com um jogo interrompido por falta de energia. Paraná e Náutico 0-0. A bola rolava no segundo tempo, mas o jogo parou por falta de energia lá no Durival de Brito, em Curitiba. Jogos que já foram encerrados, né? A rodada que começou ontem com Oeste 0, Operário 1, Chapecoense 1, Botafogo 0, Confiança 1, CRB 0, Avaí 2, Brasil de Pelotas 1. A equipe do Juventude empatou com o líder Cuiabá em casa, lá no Alfredo Jaconi, por 1-1. O CSA venceu o Figueirense 3-0. O Vitória perdeu em casa para o América por 2-1. Na classificação, os 4 melhores no momento: Cuiabá, Chapecoense, Juventude e Paraná Clube. A Ponte Preta está na 6ª colocação com 22 pontos. E os 4 piores: o Guarani abre o Z4 com 12 pontos na 17ª colocação. Na sequência vem Cruzeiro, Sampaio Correia e Oeste. Esta é a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo! Oi, Larinha! Fala, Larinha! Oi, Gustavo! Vamos Guarani pra cima deles? Vamos, Guarani! Fechada neles! Fechada neles, Larinha! 33 minutos deste primeiro tempo, você acompanhando a transmissão da Rádio Futebol Interior. Hoje é na raça, hein? Hoje é na raça, Claudinei Corsi. É bom que pega experiência, né, Claudinei Corsi? Coisas do rádio, né? É isso aí, acontece, né? O Gustavo Marques, a intenção sempre é a melhor possível para atender os torcedores, né? Como é o lema aqui da Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa, portanto você e o Levi Júnior aqui no YouTube. Parece que a macaca ponte já mexeu aí, Levi Júnior. É isso mesmo, Claudinei Corsi, sentindo ali a perna esquerda, o lateral esquerdo da Ponte Preta, o Hernandes, teve que sair para o lugar dele, entrou o Lazzaroni com a camisa número 6. Tá certo, vai pra cobrança aqui, a Ponte Preta, a bola volta desviada, de primeira bateu pro gol, chega pra cortar na zaga do Guarani. Arthur Rezende chegou pra cortar, bonita batida de primeira, entrada na grande área, chegou na contenção, chegou pra arrumar na casa, Arthur, que perigo, Levi Júnior. Era o Dauan, Gustavo, chegou ali pela intermediária do lado direito e com uma bomba, sorte ali que o Arthur Rezende desviou para escanteio do lado direito. Escanteio lado direito, vai pra cobrança, toque de cabeça! É gol! Bora, rede! É gol da Ponte Preta! Na marca de 34 minutos e 50 deste primeiro tempo. É gol!
Bateu cabeça a zaga do Guarani. A bola pela direita, o cruzamento. Subiu de cabeça Dauman. Faz o gol para a Ponte Preta. Ponte Preta na frente. 1-0 para Ponte Preta, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é todo seu, Levi Júnior. É, um escanteio cobrado lá pelo lado direito da equipe da Ponte Preta. Alçou a bola na área, estava lá o Dauan com a camisa número 5 para subir. Mais que toda a defesa do Guarani, cabeceou para o fundo das redes, na bochecha da rede do Gabriel Mesquita, abrindo o placar no estádio Moisés Lucarelli. Agora 1 para Ponte Preta, 0 para o Guarani, Gustavo. Tá certo, Levi Júnior no campo de defesa, trabalha essa bola, a equipe do Guarani com o Didi, fez o toque no meio com o Arthur. Arthur cortou no primeiro, nossa, chegou forte! Chegou muito forte ali o jogador da Ponte Preta, jogador do Guarani caído, falta pro Bugre, já cobrado a campo de defesa. 35 minutos inicial. Você ouvindo a transmissão de futebol aqui na Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você que está ouvindo, você que está acompanhando mais uma transmissão, líder de audiência no seu rádio, aqui na Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você acompanhando a transmissão de futebol. 36 minutos, etapa inicial de jogo. Vai para a cobrança de arremesso manual no campo de ataque. Vai para a cobrança, já cobrou curtinha, domina a equipe da Ponte Preta. A bola volta ainda no campo de ataque. Manda o lançamento, lado esquerdo, chega na contenção. O Faber no campo de defesa, vai deixar a bola sair, apenas a bola saiu, é tiro de meta pro Guarani. 36 minutos e 40, 1-0 Ponte Preta, Thiago. Eu até ia citar já a entrada do Lazzaroni. Lazzaroni é um cara que participa mais no campo ofensivo. É geralmente um dos batedores de falta da bola para a Ponte Preta, bateu o escanteio, encontrou o Dauan. O Guarani sofre mais uma vez um gol na bola parada, na bola aérea, um velho problema da equipe bugrina. Tá certo, esse Thiago Caetano no campo de defesa, trabalha a bola, a equipe do Guarani domina com o Luizão. Luizão manda o lançamento lá pro campo de ataque, chega pra cortar no círculo central. David fez o toque, Bruno Rangel passou no primeiro, ali na girada de corpo, pediu falta, é falta. Falta pro Guarani no círculo central do meio campo, 37 minutos já cobrado. Com esse resultado, o Guarani vai estar aí na penúltima colocação. Está aí provisoriamente na penúltima colocação. Inverte o jogo da esquerda pra direita, Cristóvão fez o cruzamento, chega para cortar a zaga da Ponte Preta e vem tocando curtinha, domina com Lazzaroni no campo de defesa, fez o corte, chega David para cortar a bola, sai em arremesso manual, campo de defesa para a Ponte Preta cobrar. Diga aí, Claudinei Corsi. Agradecendo aqui a rapaziada no YouTube, né, do Futebol Interior, acompanhando a sua transmissão. A Luísa Vilares Matias está dizendo aqui, né, pro restante da rapaziada que está cobrando aqui o nosso som, que tava ruim, né? A Luísa diz aqui, pessoal, eles estão com problemas no áudio, agora já resolvido. Muito obrigado aí a Luísa Vilares Matias. Também o Gerson Roberto, agora sim, diz que tá legal. O Gerson Roberto diz aí, fala Gustavão, flechada, o Everton Goulart, ligado direto de Chapecó na torcida pelo Bugrão. Ele falou, claro que no Facebook vai ter mais alcance que no YouTube, mas nós estamos por aqui, viu? O Everton Goulart. E visão de jogo também tá com a gente aqui, viu, Gustavo? Bateu Arthur Rezende, explodiu na zaga, a bola saindo no lado esquerdo de ataque. É escanteio pro Guarani. Puxou o contra-ataque pela intermediária esquerda. O Guarani veio com o Arthur Rezende, ele clareou a jogada para a perna direita, bateu forte, mas a bola desviou ali no zagueiro Luizão e foi para escanteio pro Bugre, que vai ser lá do lado esquerdo. Arthur Rezende na bola, Gustavo. 39 minutos desse primeiro tempo, 1-0 Ponte Preta, o Guarani tem um escanteio. Murilo Rangel foi direto, curtinho, passa por todo mundo, ajeitou, olha o gol do Bugre, chega, corta a zaga da Ponte, a bola volta reboteada com o Murilo Rangel, fez o corte, vai mandar direto pro gol, direto pra fora, porque o goleiro Ivan dá um soco nela. A bola sai, lado direito, é escanteio pro Guarani. Bola que sobrou pro Murilo Rangel, ele tentou alçar essa bola na área, da esquerda para a direita, a bola que foi muito forte, já sairia pela linha de fundo, mas estava lá o goleirão Ivan para mandar ela para escanteio, mais um escanteio para o Guarani, agora pelo lado direito, Gustavo. Agora pelo lado direito, uma grande oportunidade, Murilo Rangel, a bola passa por todo mundo, bola volta.
volta reboteada com o Lucas Crispim. Lado esquerdo de ataque, foi tratamento, olha o gol do Guarani. Chega e corta novamente a zaga da Ponte. A bola volta com o Murilo Rangel, ele manda lá na grande área, ainda perde e ganha. A bola volta reboteada com o Bugre, lado esquerdo, com o Lucas Crispim novamente. Ele para pra cima do corte ali do jogador da Ponte Preta. Ele tentou fazer o corte, chega pra afastar a zaga da Ponte Preta. Com tranquilidade, agora saindo contra-golpe no campo de ataque. Olha o perigo, chega na contenção e rouba a bola para a equipe do Guarani. Tentou fazer a ligação direta, chega com tranquilidade o goleiro Ivan para a Ponte Preta. Chamou, falou. O Guarani responde a Ponte Preta. O Guarani, sim, é óbvio que sair atrás de um clássico é muito complicado, mas o Guarani dá a resposta, consegue atacar, consegue agredir a Ponte, consegue chegar no gol adversário, pisar na área adversária. A postura do Guarani é ideal. Tem que manter a concentração, principalmente nos contra-ataques. Mas o Guarani faz um bom jogo até aqui. É isso aí, torcedor, você acompanhando a transmissão de futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Eu sou o Gustavo Marques. A minha chuteira, minha garganta e meu grito de gol é sua e você. É bola tocada ainda no campo de defesa, toca a bola ali, a zaga da equipe da Ponte Preta, bola tocada, explode no peito ali com o Lazzaroni. Lazzaroni tentou fazer a triangulação, chegou para cortar a zaga do Guarani. Arremesso manual, campo de defesa. Vai para cobrança, o camisa 11 pro Rodrigues da equipe da Ponte Preta. Você acompanhando a transmissão de futebol aqui pela Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Futebol Interior. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho pra você. Sim, Claudinei. Lembrando que, como nós falamos na abertura da nossa jornada esportiva, né, juntamente no Facebook e no YouTube, a rapaziada que quiser participar, vai primeiro com a Ponte. Romba a bola, a equipe da Ponte Preta, lado esquerdo, se lança na contenção, foi mal, vai fazer o gol na Ponte, chega pra cortar a zaga do Guarani. Didi junto com Bruno Rodrigues. Rodrigues teve a grande oportunidade de fazer o segundo gol pra Ponte Preta. Didi chega na contenção e manda essa bola pra fora. Mas antes teve um desvio, é tiro de meta pro Bugre Guerreiro. Que susto, hein? Que susto, Levi Júnior. Que susto, hein, Gustavo? Veio a Ponte Preta pelo lado esquerdo. O João Paulo passou essa bola pro Matheus Peixoto, quase na linha de fundo, lá de ataque da Ponte Preta. Ele tentou passar essa bola pro Moisés, que estava dentro da área, mas chegou o Cristóvão para tirar essa bola, ainda desviou no Moisés e a bola saiu pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Guarani. Segue 1-0 Ponte Preta, Gustavo. E vem o Guarani pro campo de ataque, tentou fazer a ligação direta, chega para cortar a equipe da Ponte Preta, tentou fazer outro lançamento, não deu. Guga. E placar! Vem comigo, torcedor, pro tempo e placar de jogo. Estádio Moisés Zucarelli, primeiro tempo, 43 minutos. Ponte Preta na frente, 1, Guarani 0. Legal, Guga, lembrando que a rapaziada que quer participar do sorteio da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior pode mandar a sua participação através do WhatsApp, viu, Guga? 98989-3526. 98989-3526 é o WhatsApp, tá aqui na minha mão. O torcedor pode mandar a sua mensagem, participar com a gente aqui. Bateu cabeça a zaga do Guarani, mas Didi estava esperto, chega pra cortar. Corta essa bola, outro perigo. O Guarani aí não tá ligado no jogo, hein, Levi? Guarani sofrendo muito com esses contra-ataques da equipe da Ponte Preta, né, Gustavo? Agora veio o Matheus Peixoto, mas conseguiu tirar ali o Valber. Falta pro Guarani ainda no campo de defesa. Tá certo. Continue, Claudinei. Legal, no WhatsApp faça como Everton Vinícius, né? Boa noite, pessoal da rádio. Torcedor da Chape ligado direto de Chapecó, no maior clássico do Brasil. Abraços, e ele quer concorrer à camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. Portanto, 98989-3526. 98989-3526 é o nosso WhatsApp. No final, o sorteio de uma camisa da Rádio Futebol Interior.
Tá certo, Claudinei. Vem novamente a equipe do Guarani. Lucas Crispim fez o toque, domina com o Bidu. Bidu fez o toque lá próximo ao meio campo, domina aqui com o Valber. Valber fez o toque, domina com o Cristóvão. Cristóvão lado direito fez o toque para Murilo Rangel. Murilo Rangel tentou devolver, chega para cortar ali a Ponte Preta, lado direito. O Bugre ganhou arremesso manual. Arremesso manual já cobrado, domina com o Murilo Rangel. Minha nossa, se perdeu todo. Recupera a equipe da Ponte Preta no contragolpe, agora no perigo. Passa no primeiro, passa no segundo central. Chega para cortar a zaga do Guarani, domina com o Didi, fez o toque, domina com o Cristóvão. Cristóvão domina aqui, lado direito no círculo central, domina com o Arthur Rezende. Arthur Rezende fez o toque, tentando achar alguém lá no campo de ataque. Chega para recuperar a Ponte Preta. E olha o perigo. E vem Moisés. Chega para cortar a zaga do Guarani. Dois jogadores do Bugre conseguiu arrumar a casa. Tenta fazer a ligação direta. Perdeu a bola, recupera a Ponte Preta. Domina com a Podi. A Podi no círculo central, domina, vem carregando a bola para a equipe da Ponte Preta. A bola domina com o Dauan. Dauan na ponta esquerda, domina aqui com o Lazzaroni. Lazzaroni para, olha, vê com quem joga, devolve a bola, vem a Ponte Preta pro campo de ataque, domina, carregou, parou, fez o toque lado direito, vem de novo a Ponte Preta. Domina para, olha, vê com quem joga, lá no lado direito, a Ponte Preta vem apertando a tabelinha, bota pra Sambaru Guarani, campo de ataque, lado direito, cruzamento direto, passa por todo mundo, mas a bola não saiu, a bola volta reboteada com o Daon, na grande área cortou, mas aí chega para cortar a zaga da equipe do Guarani, vai se ligando lá pro campo de ataque, ligação direta, domina com o Wagner, Wagner passa no primeiro, passa no segundo, pediu falta pro Guarani, próximo ao círculo central do meio campo, o Guarani tentando fazer a ligação direta, ganha uma falta no círculo central, diga aí, Levi. Guarani que não consegue sair com essa bola, né, Gustavo? Tá sofrendo bastante com os ataques totalmente verticais aí da equipe da Ponte Preta. Dessa vez teve uma ótima oportunidade o Moisés. Quando roubou a bola, o Vagninho tentou sair para o contra-ataque, mas foi parado ali pelo Bruno Rodrigues com falta. Vai que é sua. E vem Cristóvão, passa no primeiro, passa no segundo, caiu, pediu falta, não deu nada. Agora falta no contra-golpe, a equipe da Ponte Preta, chega Murilo Rangel fazendo falta. E falta por trás ali no jogador da equipe da Ponte Preta. Pediu falta ali o jogador da Ponte, mas não. Klaus disse que não foi falta. Aí pra dar cartão, diga aí, Levi, o que você viu que eu não vi. Murilo Rangel aparentemente muito mal nesse primeiro tempo de jogo do derby, chegando muito atrasado. Dessa vez ele conteve o contra-ataque progressivo da Ponte Preta com falta, merecia amarelo, mas o Klaus optou por não dar, Gustavo. Tá certo. E apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no estádio Moisés do Carelli. No estádio Moisés do Carelli, a Ponte Preta saiu na frente da UAN, vencendo parcialmente o Guarani. 1 para a Ponte Preta, 0 para o Guarani. Vem ele no intervalo de jogo, assumindo o comando da transmissão da Rádio Futebol Interior. Intervalo do jogo. Hora certa. 22h18. 22h18, 10h18 da noite, aqui na Rádio Futebol Interior, no YouTube da Rádio Futebol Interior. Intervalo de jogo, repercutindo até aqui o resultado de vitória da Ponte Preta. A Macaca vai vencendo o derby de número 197 no estádio Moisés do Carelli, gol de Dauan. A Ponte Preta vence 1-0. E eu convoco o comentarista Thiago Caetano para dar aí o seu destaque, o seu teaser. Daqui a pouquinho ele vai voltar para falar mais desta vitória parcial da Ponte Preta. Mas, por enquanto, o seu destaque deste primeiro tempo, Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Vai, Thiagão! Claudinei, o Guarani tentando propor mais o jogo, tendo mais a posse de bola durante o primeiro tempo todo, mas o detalhe fez a Ponte Preta sair na frente. Mais uma vez, a bola parada. A Ponte, bem diferente dos últimos jogos, né? Um time mais reativo nesse jogo, mais compacta quando perde a bola, volta todo atrás da linha da bola, e o Guarani tentando propor, mas não adiantou nada, não adiantou a posse de bola, porque o detalhe fez a diferença. Claudinei, 1-0 Ponte Preta. Legal, daqui a pouquinho tem mais Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui no YouTube da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado pela sua participação, lembrando que você que quer participar
e tentar ganhar uma camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Só vale no WhatsApp, hein? 98989-3526. 98989-3526. Não esqueça de colocar o seu nome e de onde você está falando, né? Somente o número do telefone, a gente não pode aqui falar o seu nome na nossa jornada esportiva aqui no YouTube. 98989-3526. Mande a sua mensagem pra gente. Apenas uma mensagem é suficiente para você já concorrer a uma camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior no final da nossa jornada esportiva. Agora 10 da noite, mais 20 minutos, 10h20. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no YouTube da Rádio Futebol Interior com a jornada esportiva até aqui no Derby 197, vai dando Macaca 1-0 em cima do Bugre. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair e comer fora com a família? Então ligue para o restaurante e pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121 com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Manuel Fernandes, 1025 a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 3526 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. A CISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.acisp.com.br. Rádio FM. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FM. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol e Placa da Rádio FM. RWR. Rádio Web Regional. esportems.com.br. FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Rádio Web Esporte de Primeira. Aqui nós vestimos a camisa. Hora certa. 4 minutos.
22h24 é o intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, mais precisamente no YouTube da Rádio Futebol Interior, você ligado com a gente. Lembrando, tem também, além da camisa da Rádio Futebol Interior, que você pode ganhar aqui no final da nossa jornada esportiva, participando através do nosso WhatsApp 989893526. Você também participa, temos uma promoção para você no Instagram do Futebol Interior. E lá a Nueve 3 está dando para você, vai dar para você um vale compras no valor de R$500 para você comprar o que você quiser na Nueve 3. Portanto, no Instagram você participa, você que está curtindo no Facebook a Jornada Esportiva, você que está curtindo aqui no YouTube e você que está acessando também no Instagram o Futebol Interior, vá para o Instagram, siga as regras e participe com a gente para concorrer a R$500 em compra na loja Nueve 3 para você. E aqui você concorre a uma camisa da Rádio Futebol Interior através do nosso WhatsApp 98989-3526. Tiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Eu quero saber de você. Placar, você já deu o seu pitaco inicial aí quando a gente saiu para o intervalo, Tiago. A Ponte Preta vence 1-0. O Guarani é sempre aquela velha máxima, né? Nem sempre quem tem mais posse de bola acaba vencendo o jogo. O Guarani tinha maior tempo de posse de bola, chegou a ter 68% contra 32% da Ponte Preta, mas foi a Macaca que fez o gol e saiu vitoriosa nesse primeiro tempo, Tiago Caetano. O Guarani acaba a primeira etapa com 57% contra 43% a Ponte, teve 3 escanteios a favor, finalizou 6 vezes, aí vem a diferença, né, Claudinei? A Ponte Preta finalizou apenas 4, mas 2 no alvo. O Guarani não finalizou nenhuma no alvo. Uma dessas 2, o Dauan conseguiu acertar o gol do Gabriel Mesquita e abriu o placar. A Ponte bem diferente do habitual, né? Do que a gente se acostumou essa temporada. Um time que entrega a bola para o adversário, não tem vergonha de jogar da linha atrás da linha da bola, tenta na velocidade jogar entre as linhas espaçadas do Guarani e tentar ali, com o Bruno Rodrigues, principalmente pelo lado esquerdo, criar as suas melhores situações. O Guarani tentando, com o Crespim flutuando bastante, olha vindo para o lado direito, olha para o lado esquerdo, o Wagninho mais como referência, o Bruno Rangel e o Arthur Redente por dentro, tentando criar, armar a equipe bugrina, mas falta alguém para finalizar. Até seria caso de o Catalá mexer, Todinho está no banco. Não sei qual que é as condições dele, se ele tem condições de jogar 45 minutos, mas se tiver já é momento de tocar nesse intervalo, Claudinei. Legal, Tiago Caetano mandando um grande abraço aqui para o Ângelo Março Dalan, diz aqui no nosso YouTube, pra cima Bugrão. A visão de jogo, né? Assina a visão de jogo aqui, diz que está ansioso pelo sorteio da Nueve 3. Lembrando que tem que ir lá no Instagram e seguir o esquema lá do Instagram para concorrer, né? Se quiser concorrer à camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior, então através do nosso WhatsApp 98989-3526. Agora, Tiago Caetano, você, no seu sentimento aí, o melhor jogador da Ponte Preta que vence o jogo, quem que você sentiu aí que acabou se destacando nesse primeiro tempo, Tiago? O Dauan, não só pelo gol, mas tem trabalhado bem ali na contenção, na volância da Ponte Preta, hoje dando uma sustentação maior. E a gente sabe que a defesa da Ponte Preta é uma defesa vulnerável e o Dauan hoje faz uma boa partida. Ele participa totalmente do lance do gol, né, Claudinei? Ele finaliza, a bola vai para o escanteio, desvia na zaga, aí no escanteio ele acaba fazendo o gol. Então, pelo gol e pela participação defensiva, o Dauan. Legal, pelos lados do Guarani, mesmo perdendo o jogo por 1-0, Tiago Caetano, você elegeria quem como craque desse primeiro tempo do Guarani? Eu gostei do Crespim, se movimentando bastante, o Crespim tentando achar um espaço para jogar, achar um lugar para circular, então tem participado. O problema é que o Guarani não tem uma cara de referência, né? Ele acaba trabalhando e não tem ninguém para concluir. Mas na primeira etapa eu gostei do Lucas Crespim pelo lado do Guarani. Legal, Tiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. A Ponte vai vencendo a equipe do Guarani 1-0
jogo no estádio Moisés Zucarelli. Estamos no intervalo de jogo, a Ponte vai vencendo. O Klaus foi bem nesse primeiro tempo, né, o Thiago Caetano? É um nome que foi muito bem escolhido para dirigir o derby, não, Thiago? Sempre vai ter aquela interpretação, o torcedor pode achar que hora ou outra ele não marcou a favor do seu time, mas ele foi bem, disciplinarmente foi bem, é um árbitro já há tempos, participa de grandes clássicos, né? Então é um árbitro que não é tão jovem assim como no clássico, né? Não é um cara experiente, então o Klaus nesse primeiro tempo tranquilo. Muito bem, 22 horas mais 30 minutos, 10 da noite mais 30 minutos. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98989-3526. No final da nossa jornada esportiva, aqui no YouTube, você vai estar concorrendo aí a uma camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. Para você que quer concorrer a R$500 em compras na Nueve 3, aí você deve entrar no Instagram do Futebol Interior e seguir lá todas as instruções para concorrer aí a R$500 em compra. No final da jornada também você vai concorrer. Fala, Levi Júnior. Já observei que você queria me chamar, né, Claudinei Costa? Só para deixar claro. Tá vendo como é que é o sentimento, hein, ô Levi Júnior? Os atletas aí da equipe do Guarani, antes do início da partida, entraram com uma faixa escrita Força Alan, devido aí ao atleta Alanzinho, que na última partida foi submetido ao tratamento cirúrgico de uma fratura exposta na perna esquerda com uma haste intramedular. Então já foi feita a cirurgia, o procedimento foi um sucesso, ocorreu lá em Belo Horizonte, depois da partida contra o América Mineiro, partida de número 12 do Campeonato Brasileiro da Série B, Claudinei. Legal, muita força aí, né, pro Alanzinho, né, que a gente pedia, a imprensa pedia muito a presença dele no time do Guarani. Quando entrou, infelizmente, ainda com um companheiro que ele já havia jogado na equipe do Palmeiras, acabou tendo uma contusão grave, né, não joga mais esse ano, vai ter que se tratar, mas com fé em Deus e com força, o Alanzinho com certeza voltará rapidamente à equipe do Guarani. Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta já de volta no gramado, Levi Júnior. Já de volta no gramado as duas equipes, Claudinei. Legal, de volta a Ponte, de volta também o Guarani. E de volta no microfone da Rádio Futebol Interior, aqui no YouTube. Futebol Interior, vem ele! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Na emoção do futebol, eu sou Gustavo Marques. A minha garganta é minha chuteira e meu grito de gol é a sua emoção. Apita o árbitro. Aqui na Rádio Futebol Interior, a minha garganta é minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. O torcedor que está acompanhando aqui pelo YouTube, Rádio Futebol Interior, vem a Ponte Preta, Didi, opa, falta pra Ponte Preta, falta perigosa, lado direito, campo de ataque, Levi Júnior. Nos 10 primeiros segundos, a Ponte Preta veio com tudo pra cima da defesa do Guarani. O Moisés puxava ali pela intermediária central e o Didi teve que parar
parar com falta, Gustavo. Uma falta central ali, a uns 10 metros ali da grande área do Guarani. Falta perigosa para a equipe da Ponte Preta. Lado direito vai para cobrança de falta. 3 jogadores da Ponte Preta para cobrança. Quase na entrada, na meia-lua ali. Uma falta perigosa. Se segura aí, Guarani. E que perigo, foi direto a ponte. Bateu pro gol, para fora do gol. A bola passa e vai embora. Foi o Lazzaroni. Mandou direto, mandou para fora, Levi Júnior. Entrou para ser o homem das bolas paradas, né, Gustavo? O Lazzaroni, que bate muito bem com a perna esquerda, tentou o arremate dessa vez na falta perigosa que tinha a Ponte Preta, mas bateu por cima do gol do Gabriel Mesquita. Segue 1-0 o segundo tempo, Ponte Preta e Guarani. E vem a Ponte Preta de novo pro campo de ataque. Opa! É falta para a Ponte Preta. Mais uma triangulação ali para a equipe da Alvinegra. Ponte Preta, jogador caído, outra falta aí, Levi Júnior. Mais uma falta da equipe do Guarani, já no campo de ataque. A equipe da Ponte Preta tá pressionando bastante, hein, Gustavo? Tá complicado. E falta de novo, vem a Ponte Preta lá do direito. Tentou fazer a falta, não conseguiu, cortou a bola, volta reboteada. Toca a bola, recupera a equipe do Guarani com o David. David solta essa bola no contra-golpe para a equipe do Guarani, domina com o Arthur. Arthur volta porque para Pablo. O Pablo cortou, fez o toque, a bola volta no campo de defesa. Domina com o Didi, deu o toque ali, puxando essa bola, manda o bico pra frente. Lá no círculo central, pra ninguém. Chega a Ponte Preta para recuperar a bola, volta no campo de defesa com o Valber pela direita, domina ali com a lateral da equipe do Guarani, soltou a bola curtinha, falta a bola no campo de defesa, nossa, na bomba, no perigo, bate cabeça ali a zaga do Guarani. A Ponte Preta ganha um escanteio de graça, pelo lado esquerdo, Levi Júnior. O erro foi do Valber, né, Gustavo? Bateu cabeça, a bola acabou saindo pela linha de fundo, escanteio pra Ponte Preta, agora lá pelo lado esquerdo, João Paulo na bola, Gustavo. Um grande abraço, meu amigo cantor e compositor Márcio Carvalho e também meu amigo Poba. Ouvindo a transmissão aqui da Rádio Futebol Interior, lado esquerdo para cobrança de escanteio. João Paulo chega para cortar a zaga do Guarani. Teve um desvio, tiro de meta pro Bugre Guerreiro. Deixa eu dar um alô aqui para Sônia Maria, né? Ela pergunta que o resultado do sorteio era no intervalo, já saiu? Nós resolvemos dar um tempinho a mais para que mais pessoas pudessem participar. O resultado dos 2 sorteios, tá? A camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior, através do WhatsApp 98989-3526 e também no Instagram, vão concorrer a R$500 em compra no Wave 3. Portanto, os 2 sorteios no final da nossa jornada esportiva, então dá tempo do pessoal entrar no Instagram ou então mandar o seu WhatsApp e participar do sorteio, viu, Guga? Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. 4 minutos passados desse segundo tempo. Vai pra cobrança lá, Ponte Preta na grande área, chega pra cortar a ponte, cruzou, chegou pra cortar a zaga do Guarani. A bola volta reboteada, caiu o David, falta pro Guarani, lado esquerdo, campo de ataque. Diga aí, Levi Júnior, o que você viu que eu não vi. Num cruzamento perigoso ali do Moisés pela ponta direita do ataque da Ponte Preta, tava lá pra tirar o Didi, depois a bola sobraria com o João Paulo. O David colocou o corpo na frente dele e o juizão Rafael Claus assinalou a falta pro Bugre, Gustavo. E vem Pablo, lado esquerdo de ataque, ganhou arremesso manual, Bidu ganhou arremesso manual, lateral da equipe do Guarani, a bola volta no campo de defesa, minha nossa, o Didi batendo cabeça, hein? É pra assustar, hein? É pra assustar o torcedor bugrino que está aflito. O Guarani perde o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Você acompanhando a transmissão de futebol pela Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Já perdeu o Guarani. A bola volta no contragolpe. Equipe da Ponte Preta, lado esquerdo, campo de ataque. Chega pra cortar David. Manda essa bola pra fora e arremesso manual para a Ponte Preta. Arremesso manual para a Ponte Preta. O Guarani batendo cabeça nesses 5 minutos passados desse primeiro tempo. Já cobrado o arremesso manual, manda o bico pra frente. Agora o Bugre, agora é a vez do Bugre ganhar um arremesso manual. A bola já tocada, domina no contragolpe, vem aqui pro Guarani, bola tocada, domina com Pablo para, olha, vem com quem joga, solta a bola pra Valber solta a bola com Mesquita, Gabriel Mesquita domina com a perna direita, soltou a bola aqui pra Didi no campo de defesa, o capitão da equipe do Guarani, bola volta no campo
de ataque, domina com o Bidu. Bidu lado esquerdo fez o corte, volta a bola no campo de defesa com o Didi. Didi para a hora, vem com quem joga a bola, volta no círculo central, volta com o Didi no campo de defesa. Lado esquerdo, campo de defesa, vem o Guarani, Bidu cortou, vai tentar fazer o lançamento, bola tocada, domina a tabelinha feita. Bonita jogada, o Guarani pediu falta, campo de ataque, lado esquerdo. Em cima do David, em cima do David, campo de ataque, Levi Júnior, o Guarani ganha um arremesso, ganha uma falta, aliás, no campo de ataque. Puxava o contra-ataque a equipe do Guarani com o David, por incrível que pareça, Gustavo, lá pela ponta esquerda, e foi parado com falta do Moisés em cima do David, falta para ser alçada lá na área, Bidu na bola. Gustavo, só para deixar claro que trocou a equipe do Guarani, entrou o Todinho no lugar do Murilo Rangel e entrou o Pablo no lugar do Cristóvão. Tá certo, vai pra cobrança lá na grande área, direto, passa por todo mundo, voltou, é agora Guarani, cruzamento na grande área, chega, corta Luizão, no cruzamento na grande área, chega o zagueiro da Ponte Preta, Luizão, e afasta o perigo, quase deu Guarani, Levi Júnior. Na falta cobrada pelo Bidu, lá pela ponta esquerda do ataque do Bugre, ele alçou essa bola na área, desviou a defesa da Ponte, mas a bola ainda caiu nos pés da equipe do Guarani com o Didi. Ele tentou lançar essa bola lá na área pro Vagninho, mas estava lá o Luizão pra tirar. Vem Bidu de novo, campo de ataque, tentou fazer o corte, chega e afasta a zaga da Ponte Preta. O Guarani ganha um arremesso manual, campo de ataque, o Guarani pressiona na Ponte Preta, Levi Júnior. Mais uma vez veio o Guarani, Gustavo, agora com o Bidu, mas perdeu a bola ali pro Moisés. Vai que é sua, Gustavo. Ia tentando ganhar ali no Guarani, mas ganha um arremesso manual, campo de ataque, lado esquerdo. A Ponte mandou essa bola pra fora, o Guarani ganha uma grande oportunidade. Bola tocada, domina com o corpo, vem a equipe do Guarani, chega pra cortar de novo a Ponte Preta, lado esquerdo, campo de ataque, outro arremesso manual. O Guarani apertando, eu tô sentindo o cheirinho de gol, Domina a bola, fez o toque ali com o David já pegou. Bola tocada, voltou com o Vagninho cortou, tentou fazer o toque, chegou pra cortar a Ponte Preta. Bola reboteada com a Podi manda o bico pra frente, chega Lucas Crispim pra pegar a bola tocada, domina e toca no campo de defesa, trabalha a bola com o Didi no campo de defesa, ele erga a cabeça, bola pra Valber. O Valber ultrapassando o círculo central do meio campo, ele para a hora, vem com quem joga, manda o jogo ali pela esquerda, domina com o Arthur fez o toque bonito pra Bidu pegou na ponta esquerda, ele cortou, girou seu corpo, a bola volta ainda no campo de ataque, pediu falta, ganhou uma falta, campo de ataque, Bidu girou o corpo, caiu, falta pro Guarani, Levi. Vinha o Bidu pelo lado esquerdo, já no campo de ataque, colocou a bola pra frente ali do Moisés, o Moisés chegou atropelando o Bidu por trás, falta pra equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo do ataque do Bugre, Gustavo. Vamos lá, Guarani! Oi, Gustavo, vamos Guarani pra cima deles? Vamos Guarani, fechadas neles. Flechada neles, Larinha! Energia positiva seja lançada pro bravo Bugre Guerreiro. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Eu sou Gustavo Marques, a minha garganta é a minha chuteira. Meu grito de gol é a sua emoção. Levi sorriu, falou. Não, eu vim escutar aqui a Larinha, Gustavo, tô apaixonado, viu? Tá, olha, cuidado, hein? Não, Larinha é criança, pelo amor de Deus, gente. Não, mas quem disse que ela... Olha lá, tá vendo? Vai uma falta aqui, lado esquerdo pro Guarani, falta pro Bugre, hein, Levi? Tô brincando, Levi, diga aí. Falta pro Guarani lá pelo lado esquerdo, mais uma oportunidade para a equipe do Guarani, bola com o Bidu mais uma vez, Gustavo. Bidu vai pra cobrança, está Bidu e Arthur Bidu, direto lá na grande área, cortou, chega pra cortar a zaga da Ponte Preta, a bola volta reboteada pra Ponte Preta, desce no contragolpe, chega pra recuperar o Guarani, bonita roubada de bola pra Pablo, foi direto nas mãos do goleiro Ivan, direto nas mãos do Ivan, pega a bola que foi direta pra Pablo, chamou, falou. Esse chamado aí foi legal, hein? Registrar aqui a audiência do Dirceu Salles Araújo, lá em Carlópolis. Abraço, Dirceu. Também o Pedro Rigoni, conectado com o YouTube do Futebol Interior, direto de Bragança Paulista, Gustavo. Esse Claudinei Corsi, sim, chamou, falou. Você tá sensacional hoje, Gustavo. O Catalani foi ofensivo agora, né? Ele tira o Cristóvão, que é um lateral mais de marcação, coloca o Pablo para abrir mais a defesa da Ponte Preta e para fazer um embate com o Lazzaroni, e coloca o Todinho para dar mais velocidade. O Murilo Rangel não foi bem na primeira etapa e ter um pouquinho mais de presença de área
é o Guarani tentando pressionar a Ponte, tentando empatar o jogo. Abraço pro Dirceu, abraço pro Pedro, abraço pra todos que têm acompanhado nossa transmissão aí. E vem de novo pro campo de ataque, Arthur pro Guarani, bola tocada ainda no campo de ataque, domina com o Lucas Crispim, tentou fazer um cruzamento, corte ali, fez o corte providencial ali, o Apodi, a bola volta no campo de defesa, domina com o Didi pra Mesquita, Mesquita domina com a perna direita, solta a bola no campo de defesa, abre o jogo aqui com o Cristóvão, Cristóvão domina para, olha, vê com quem joga, a bola volta com o Didi, a bola volta, Cristóvão, Thiago, Cristóvão, a bola volta lá pro campo de ataque, chega pra cortar ali no campo de defesa, a equipe da Ponte Preta, a bola volta, arremesso manual pro Bugre Guerreiro, lado esquerdo, campo de ataque, Levi Júnior. Gustavo, sim, pelo que aparenta, o Arthur Rezende acordou pra vida, chegou no Guarani, hein, Gustavo? Várias jogadas que ele tem participado, tem dado muita constância aí pro Guarani, tanto no ataque quanto na defesa. Arthur Rezende parece que chegou no brinco de ouro da princesa, hein? Tá certo, e ali, Giovani vem na contenção, opa! Falta pro Guarani em cima de Giovani caiu, falta pro Guarani próximo ao círculo central, e ali o árbitro da partida, Levi Júnior, tá mandando alguém da Ponte Preta ir pra lá, eu não entendi, hein? Aparentemente é o treinador de goleiros, vou dar uma conferida aqui, Gustavo. Olho clínico, Claudinei Corse, você conseguiu identificar alguma coisa aí, Claudinei? Ele pediu pra sair alguém da comissão técnica da Ponte ali, do banco da Ponte, mas não deu pra vislumbrar quem foi, não. Tá certo, a bola volta a Ponte Preta aí, sozinho, abriu, bateu pro gol, chega pra cortar a zaga do Guarani, Didi chegou pra cortar, estava sozinho Moisés, ele cara a cara com Mesquita, Didi cresceu, cortou, a bola vai pra fora, é escanteio pra Ponte Preta. Puxou o contra-ataque a equipe da Ponte Preta com o Matheus Peixoto, ele deu um lindo passe numa infiltração do Moisés, ele demorou muito para chutar, Gustavo, e aí o Didi chegou de carrinho para tirar a bola pela linha de fundo, escanteio para Ponte Preta agora pelo lado direito, Gustavo. Escanteio direto pra Ponte Preta, chega pra cortar na zaga do Guarani, a bola volta reboteada na grande área, 2 contra 2, a bola agora se perdeu toda a Ponte Preta no campo de ataque, chega na marcação, 2 jogadores do Guarani conseguiu pegar, mas a bola acabou pegando nos pés do jogador do Guarani, lado direito, pegou no Lucas Crispim, arremesso manual, mas eu estou gostando da garra e da vontade do Guarani, hein, Levi Júnior? Puxava o contra-ataque agora a equipe do Guarani, tava lá com a ponta dos dedos dos pés o Bruno Rodrigues para tirar para lateral, lá no campo de ataque para a equipe da Ponte Preta. E recupera Pablo, a bola volta reboteada para a equipe do Guarani, perdeu onde não podia perder, abriu, bateu pro gol, para fora do gol. Que coisa! Bateu fraco a Ponte Preta, mas que susto, hein, Levi? Perdeu o David onde não podia perder, né, Gustavo? Na intermediária ali do campo defensivo ainda do Guarani. A bola ficou tranquila com o Moisés, ele trouxe para a perna direita, mas bateu muito fraco, bateu mal, a bola saiu muito longe do gol do Gabriel Mesquita, só tiro de meta para a equipe do Guarani. E tá certo, bola no campo de ataque, vem a equipe do Guarani na ponta direita, Pablo passa no primeiro, passa no segundo, bonita jogada para Pablo, bonita, tabelinha feita, o Guarani lado direito, vai fazer o cruzamento ali, perdeu, a bola volta, perde e ganha ali pro Guarani lado direito, ainda tem Júnior Todinho, ele tentou fazer o toque, chega para recuperar na zaga da Ponte Preta, volta no contragolpe, que perigo, Moisés fez o toque na ponta esquerda, nossa, agora são 4 contra 4, lado direito, abriu, cortou, vai bater, ficou claro, chega pra cortar a zaga do Bugre. Gelou meu coração. Num contragolpe rápido na Ponte Preta, 4 contra 4, com toda a tranquilidade do mundo, o atacante da Ponte Preta se perdeu, chegou pra cortar a zaga do Guarani, mas que susto, o que eu não vi, o que você viu aí, Levi? Que susto, Gustavo, veio a equipe da Ponte Preta puxando o contra-ataque, a bola caiu nos pés do João Paulo, ele tinha toda a tranquilidade do mundo pra clarear a jogada pra perna direita, vai que é sua. Vem a Ponte Preta pro campo de ataque, bateu pro
o gol! Bateu fraco, pegou bem Mesquita. Mesquita foi e arrumou a casa pro Guarani. Mais uma vez a Ponte Preta desceu com qualidade, com tranquilidade pro campo de ataque, conseguiu recuperar. Terceiro contra-golpe, a equipe do Guarani domina com o Arthur. Arthur para, olha, vê com quem joga pela volta do campo de defesa, domina com o Valper. O Valper fez o toque para Pablo. O Pablo na lateral direita, 15 minutos passados desse segundo tempo. A bola tocada, domina pro campo de ataque com Todinho. Todinho parou, voltou a bola com Pablo. Pablo no campo de defesa pro jogo lá no campo de defesa para Valper. O Valper soltou para Didi, o capitão do Guarani na partida. Didi domina com a perna direita, vai ultrapassar o círculo central, preferiu tocar para Valper. O Valper parou, olhou, voltou bola aqui com o Pablo. O Pablo domina na ponta direita para, olha, vê com quem joga a bola, volta, domina com o Valper. O Valper recolheu, volta no campo de defesa, domina com o Didi. Didi fez o toque para Arthur. Arthur no campo de defesa, ele corta para, olha, vê com quem joga, recolheu, fez o toque lá para Valper. O Valper domina com a perna direita, ele olha, vem tentando tentar alguém para auxiliar. Ele manda um lançamento lá pro campo de ataque para tentar achar alguém, conseguiu, deu certo, bonita jogada, vem a equipe do Guarani, tentou fazer ali o Vagninho, o giro de corpo, chega para cortar a zaga da equipe da Ponte Preta, e o Bugre ganha um arremesso manual. Pablo vai pra cobrança, Pablo olhou, vai pra cobrança de arremesso manual, campo de ataque, domina com o Vagninho. Vagninho passou, perdeu, recupera a Ponte Preta, a bola volta e no campo de ataque vem o Bugre vinha, mas tem falta no campo de defesa o Guarani, e ele vai fazer uma loucura, vai colocar o Lucas Abreu daqui a pouquinho. O Levi Júnior vai informar. Gustavo, já informo agora, é uma substituição pra mim que não vale a pena. Uma substituição sem sentido. Acabei de falar aqui que o Arthur Rezende vinha fazendo seu primeiro jogo bem, e o Catalá vai tirar o Arthur Rezende com a camisa número 80 para a entrada do Lucas Abreu. Uma loucura, né, Thiago? Na minha opinião, uma loucura. Até porque o Arthur estava muito bem na partida, ele faz uma mudança desnecessária, na minha opinião. Na cabeça do Catalá, o Lucas Abreu marca melhor, né? Porque a Ponte Preta tem recuperado essa bola e tem encontrado espaço nos contra-ataques. O time tem ficado bastante exposto com a entrada do Pablo e com a entrada do Todinho. O time é ofensivo, consegue ser mais ofensivo, mas dá muito espaço para a Ponte. Então, na cabeça do treinador do Guarani, o Lucas Abreu, ele marca melhor. Então, nesses contra-ataques, ele pode dar uma cobertura maior. Não concordo, o Lucas Abreu nunca entra bem. Se fosse para tirar um volante, colocaria o Persson no lugar do Arthur Rezende e não o Lucas Abreu. Mas o Catalá, ele tem algumas ideias que ainda não consegui compreender. Recupera a bola, pode ir pra Ponte Preta, lado direito, nossa! O Bidu pegou pesado ali em cima do Apodi. Falta pela direita de ataque para a Ponte Preta, e o Bidu já recebeu o cartão amarelo, hein, Levi Júnior? Recebeu o cartão amarelo e parece que ficou barato, viu, Gustavo? O Bidu puxava o contra-ataque, foi meio que puxado ali, tanto pelo Apodi quanto pelo Moisés. Já daria para o juiz ter marcado a falta para o Guarani, mas não marcou. Seguiu a jogada, o Apodi ganhou a frente do Bidu, e aí o Bidu não aguentou, deu um carrinho muito forte, pegou no tornozelo esquerdo do Apodi, e aí já levantou o amarelo, assinalou o amarelo e falta para a equipe da Ponte Preta. Gustavo. Sim, Claudinei Corsi. No WhatsApp, o Douglas Pereira já está participando do nosso sorteio da camisa oficial aqui da Rádio Futebol Interior. Também o Pedro Alexandre com a gente também, e o Ricardo Santos. Todos eles mandando o WhatsApp, já estão participando do sorteio da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. Ainda dá tempo, você pode participar no telefone 98729 31. Opa, peraí. Produção passou o telefone errado pra mim. 98989 3526. É isso aí, Flavinha. 98989 3526. No campo de ataque vem a Ponte Preta. É agora, hein? É agora, Guarani. Vem o Bugre, roubou. Sozinho vai fazer o gol. Chega, cortou de bicicleta, pintou, corta a zaga na Ponte Preta. Um momento importantíssimo. O Guarani por 3 vezes quase empata o jogo, Levi Júnior. Veio pela direita a equipe do Guarani, veio com o Pablo. Vai que é sua, Gustavo. Vai de novo o David na grande área, abriu, vai fazer o toque, chega pra cortar na Ponte Preta, furou o David. No contragolpe dessa Ponte Preta, olha o perigo, chega pra recuperar a equipe do Guarani, solta essa bola, Lucas Abreu, ele soltou pra Pablo. O Pablo volta a bola aqui com o David soltou aqui na ponta direita com o Todinho, Júnior. Todinho pedalou, foi pra cima, passou do primeiro, não, perdeu ali na correria. A Ponte Preta ganhou um tiro de meta. E vem comigo, torcedor de futebol, para o tempo e placar de jogo. Tempo.
e placar. Campeonato Brasileiro, a transmissão do Derby 197 aqui na Rádio Futebol Interior. 20 minutos e 50 desse segundo tempo, estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta vai vencendo 1 para a Ponte Preta, 0 para a equipe do Guarani. Legal, e lembrando que o torcedor pode participar com a gente aqui, 989893526, para concorrer no final da nossa jornada esportiva a uma camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. E também lá no Instagram continua valendo para você concorrer ao sorteio de R$500 em compras na loja Noive 3. Entre no Instagram, siga lá todos os passos e você estará concorrendo no final da nossa jornada a R$500 em compras na Noive 3. Guga. Futebol Interior. Aqui na partida, daqui a pouquinho, 2 substituições. Uma pro lado do Guarani, uma pro lado da Ponte Preta. Daqui a pouquinho o nosso repórter vai informar. Daqui a pouquinho, Levi Júnior vai informar na Rádio Futebol Interior. Vem comigo, amigos do futebol. Vem comigo, você ligadinho aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Eu sou Gustavo Marques, o narrador da flechada. A minha garganta é a minha chuteira. Meu grito de gol é a sua emoção. Cobrança de falta, curtinha, jogada ensaiada, abriu. Matheus Peixoto bateu pro gol. Chega pra cortar a zaga do Bugre. A bola sai. Escanteio pra Ponte Preta, Levi Júnior. No momento em que fez a alteração o Ricardo Catalá, técnico do Guarani, vai entrar o Renanzinho com a camisa número 35 para a saída do Giovani com a camisa número 11. E agora escanteio lá pelo lado direito do ataque da Ponte Preta, Gustavo. 2 jogadores da Ponte Preta vai para a cobrança de escanteio. Bola curtinha no primeiro pau, falhou o goleiro do Guarani. A bola volta com tranquilidade. É gol da Ponte. Na marca de 22 minutos e 30 desse segundo tempo, cruzamento na grande área, cobrança de escanteio. O goleiro do Guarani falhou, é uma sina. É um trabalho muito bem feito em cima dos goleiros do Guarani. Luizão subiu sozinho de cabeça e fez o segundo gol da Ponte Preta por 2 vezes. Ele subiu na primeira com o goleiro e ganhou. Na segunda voltou, ganhou também. Está apontado no estádio Moisés do Carelli. Luizão faz o segundo gol para a Ponte Preta. Ponte Preta 2, Guarani 0. Levi Júnior, vamos ter que chamar qualquer pastor ou qualquer pessoa que benze para benzer, ou se não, trocar o preparador de goleiros, porque não tem jeito. Goleiro não sabe sair na bola. Não tem jeito, Gustavo, não tem jeito. Jogada do gol da Ponte Preta que começou no escanteio lá pelo lado direito. Bola cobrada pelo lateral esquerdo, Lazzaroni. Pegou de perna esquerda, alçou essa bola na área. Dividiu lá com o Luizão de cabeça, o goleiro Gabriel Mesquita. Incrível que o Luizão de cabeça conseguiu subir mais que o Gabriel, que estava com as mãos. E subiu mais alto, cabeceou, a bola ainda ficou nos pés do Luizão e ele arrematou para o fundo das redes. Agora 2-0 Ponte Preta em cima do Guarani. E descendo contra-golpe de novo a equipe do Guarani. Chegou o Luizão, saiu com bola e tudo. Escanteio pro Guarani, lado direito. Uma grande oportunidade o Guarani tentando correr atrás do prejuízo. Ganha o escanteio, lado direito, vai pra cobrança, Levi Júnior. Mais um escanteio agora pra equipe do Guarani pelo lado direito, Gustavo. Bola que vai ser alçada, vai que é sua. Vai pra cobrança de escanteio, pegou o goleiro e vai! Que milagre! O Wagninho subiu, foi o Didi, mas que a defesa ele fez um tremendo de um milagre! Um milagre no estádio Moisés do Carelli, o Ivan faz!
Me faltam palavras para definir essa defesa do goleiro Ivan. Gustavo, subiu o Didi de cabeça, cabeceou muito forte e muito alto, mas estava lá. Mesmo que no contrapé, o goleiro Ivan para fazer realmente um milagre. E depois ainda no rebote, o Vagninho mandou essa bola para fora. Tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. O Claudinei que está no olhar lá nos estúdios do futebol interior. Claudinei, uma das bolas na qual é um verdadeiro milagre. Eu nunca vi uma defesa dessa na minha vida, narrando uma partida de futebol. Na verdade, essa defesa do Ivan, ela lembra muito aquela do Gordon Banks, né? A cabeçada do Pelé, só que do Pelé foi no chão, né? E o Gordon Banks foi buscar. Essa daí, o Ivan foi buscar no ângulo a cabeçada do jogador Didi. Sem dúvida nenhuma, um milagre no Moisés Lucarelli. Quase o primeiro gol do Guarani. Guga. Esse Claudinei Corse, direto dos estúdios Futebol Interior, no olhar aqui na transmissão da Rádio Futebol Interior. Chamou, falou. Alguns detalhes, né, que faz um time ganhar um clássico. Primeiro, o Mesquita errou, mas o Luizão não pode dividir com o goleiro e ninguém acompanhar ele. A defesa do Guarani falha mais uma vez. Como você deixa o quarto zagueiro do time adversário que vai vir na área para cabecear, dividir com o seu goleiro e depois finalizar. Então é mais uma falha do sistema defensivo do Guarani, que passa pelo goleiro, mas chega até o lateral esquerdo. E aí o outro destaque, né? O que o Gabriel não fez de um lado, o Ivan faz. Isso mostra porque a Ponte na parte de cima da tabela e o Guarani na parte de baixo. Muitos dos jogos que o Guarani perdeu passa na conta dos goleiros bugrinos. Então isso é o retrato das duas equipes. O Guarani joga bem, só que não finaliza. O Ivan, a primeira defesa do Ivan no jogo, Gustavo. Já enquanto a Ponte Preta, quando chega, consegue finalizar no gol do Gabriel. E vem a Ponte Preta novamente pro campo de ataque. Um perde ganha lado direito. Chega pra cortar Vagninho. O Vagninho manda essa bola pra fora em arremesso normal para a equipe da Ponte Preta. Cobra lado direito. Vem comigo, torcedor da emoção de futebol. Sempre, sempre, pra sempre. Com você, o torcedor amigo bugrino, acompanhando a transmissão de futebol aqui pela Rádio Futebol Interior. Aqui sempre, nós vestimos a camisa. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho pra você, amigo torcedor, e também Pizzaria do Dadá. Tá com fome? Ligue agora, 3744-2121, 3744-21. O Dadá entrega pra você, então ligue agora, vou repetir, 3744-2121, 3744-2121. A Ponte Preta no campo de ataque, arremesso manual cobrado com a Podi, tentou devolver, chega pra cortar a zaga do Guarani, a bola volta com o Lucas Crispim, ele chuta em cima ali do atacante da Ponte Preta, mas o Guarani já ganhava uma falta. O Bugre já ganhava uma falta no campo de defesa em cima de David. Diga aí, Levi Júnior, o que você viu que eu não vi. Puxava o contra-ataque a equipe do Guarani ainda no campo de defesa o David, mas levou uma trombada ali do Guilherme Pato. O Rafael Claus assinalou a falta ainda no campo de defesa para a equipe do Bugre. Tá certo, essa é a transmissão de futebol. Trocou, alô, Gustavo. Roberto Marcondes, grande Marcondes, o Marcondão, aí da TV 4 de Marília, sempre com o programa Bate-Bola. Obrigado, Marcondes. Vem a Ponte Preta lá de esquerdo, cortou, abriu, Moisés bateu pro gol. Espalma, Gabriel Mesquita. Moisés, o lado esquerdo, invadiu uma grande área, teve a oportunidade de cortar. Bateu com a perna esquerda, Mesquita pula em cima dela e salva o que seria o terceiro gol do Guarani. Não deixemos de dar todos os méritos aí pro Gabriel Mesquita, né, Gustavo? Uma linda jogada do Moisés lá pela ponta esquerda, já entrando na grande área da equipe do Guarani. Ele deixou o Pablo no chão, Gustavo. Uma linda jogada, tentou tirar do Gabriel Mesquita, mas estava lá o goleirão para fazer a defesa e não deixar a Ponte Preta ampliar o placar. Segue 2-0 aqui no Moisés Lucarelli. Lucas abriu, tocou pra Todinho, lado direito fez o cruzamento, a bola passou, tentou girar o corpo, Vagninho tentou devolver ainda no campo de ataque, chega pra recuperar a Ponte Preta, agora desce no contragolpe, no círculo central, tentou fazer o lançamento lá pro campo de ataque, tentando achar o Guilherme Pato, não deu, e chega pra cortar ali a zaga da Ponte Preta.
Preta trocou, daqui a pouquinho informação com o Levi Júnior, porque o Guarani vem pro campo de ataque, mas eu preciso rodar, daqui a pouquinho tempo e placar de jogo. Lado direito vem descendo o Pablo fez o toque, tentou fazer a devolução de bola, chega para recuperar a zaga da Ponte Preta, ainda por cima, ganha um arremesso manual no campo de defesa. Trocou a equipe da Ponte Preta, Gustavo. Saiu o Matheus Peixoto com a camisa número 9 para a entrada do Guilherme Pato com a 19. E saiu também o Neto Moura com a 7 para a entrada do Luiz Oyama, Gustavo. E vem comigo, torcedor de futebol, para o tempo e placar de jogo. 30, segundo tempo, 2-0 para a Ponte Preta dessa equipe do Guarani. Bola tocada com o Bidu. O Bidu tentou bater direto, bateu para fora do gol. Ele ficou meio sem ângulo. Lucas Crispim na jogada aí bonita na equipe do Guarani, se lançando pro campo de ataque, tentando fazer o primeiro gol. Lucas Crispim fez o toque pra Bidu na ponta esquerda, ele chegou batendo pro gol, a bola foi pra fora, é tiro de meta pra Ponte Preta. Veio pelo lado esquerdo a equipe do Guarani, o Lucas Crispim tentou ajeitar essa bola pro Bidu, a bola foi um pouquinho longa e o Bidu, mesmo sem estar totalmente confortável pro chute, tentou arrematar com a perna esquerda, mandou uma bomba, mas a bola passou muito longe. Só tiro de meta para a equipe da Ponte Preta com o Ivan, Gustavo. É isso aí, Levi Júnior, torcedor de futebol comigo. Um abraço também ao Wilson Rocha. O Wilson Rocha, o Rochinha, da W Esportes. E quando você, amigo torcedor, quiser ouvir aí o comercial e também o Botafogo, pode aí entrar em contato ou também navegar na internet na W Esportes. O Rochinha sempre com uma boa transmissão para você. E também é parceira da Rádio Futebol Interior. É futebol aqui na Rádio Futebol Interior. É cobertura completa do Derby 197. Você acompanhando mais uma transmissão. Eu sou Gustavo Marques. O narrador da flechada. A minha garganta é a minha chuteira. O meu grito de gol sempre é a sua emoção. Campo de ataque e tentou fazer uma ligação, David totalmente errado. Recupera a equipe da Ponte Preta no contragolpe, se lança no círculo central do meio campo, desceu, fez o toque e pela tocada curtinha na ponta com Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues vem descendo para a equipe da Ponte Preta, ele olhou, fez o corte, bola tocada indo no campo de ataque, tocando bola a equipe da Ponte Preta para olha, vem com quem joga, conseguiu achar na ponta direita, cortou ali a zaga do Guarani. A bola volta reboteada para a Ponte Preta, domina com a Podi lado direito, ele volta, a bola no campo de defesa, domina com o Luizão solta essa bola com o Ivan, goleiro da Ponte Preta que vai vencendo a partida. Vai vencendo a partida até esse momento o Thiago Caetano. 33 minutos desse segundo tempo. A Ponte Preta vai vencendo o Guarani. Gustavo, os números do jogo mostram bem o que é no retrato. O Guarani tem 60% de posse de bola, finalizou uma na direção do gol do Ivan. A Ponte Preta com 39% de posse de bola, finalizou 5 na direção do gol do Gabriel Mesquita. Aí fica complicado, não adianta você ter a posse de bola e você não ser improdutivo. A Ponte é objetiva, cirúrgica, precisa de pouco para chegar no gol do Gabriel Mesquita. O Guarani tem a posse de bola, não consegue furar o bloqueio, não consegue machucar a Ponte. A Ponte fecha bem os espaços e o Guarani batendo cabeça, tocando bola de um lado para o outro, com pouca infiltração. Por isso esse resultado de 2-0. Tá certo, bola tocada no círculo central do meio campo, obedecendo a equipe da Ponte Preta, a bola volta com o Guarani, agora no campo de defesa, no círculo central, domina com o Didi, fez o toque para Valper passa o círculo central, fez o toque curtinho, domina a equipe do Guarani, e com Pablo fez o toque ainda no meio campo, vem tocando bola a equipe do Guarani, o Guarani tentando, o Guarani lutando em busca do primeiro gol, a Ponte Preta vai vencendo o placar de 2-0 para a Ponte Preta. Ainda dá tempo de você concorrer à linda camisa Futebol Interior, manda sua mensagem 98989 3526 98989 3526. Futebol Interior. Futebol aqui na Rádio Futebol Interior, a cobertura completa. A cobertura completa do Derby 197. É pra acabar com o coração. Anote no seu papel. Vem aí o Alemão. Tá de brincadeira, hein? Para a entrada do Alemão vai sair o volante com a camisa número 5, David, Gustavo. Então entrou o Alemão com a camisa 14 para saída do David com a camisa número 5.
Que coisa. Eu não sei quem eu chamo. Vou começar pelo Thiago. Daqui a pouco eu vou ver o Ney também, porque o Ney sorriu pra mim assim e balançou a cabeça. Você pensou o que eu pensei, né, Claudinei? Mas começando com o Thiago. Thiago, é brincadeira uma coisa dessa, né? Não tem nem o que falar, né, Thiago? Vai pro tudo ou nada. Tira um primeiro volante, coloca mais um atacante, um cara pra ficar dentro da área. Minha nossa! Olha o toque errado, recupera a Ponte Preta, vai fazer o terceiro gol, conseguiu cortar na zaga. Bateu cabeça, completa, Thiago. E o Guarani coloca mais um homem de referência, né? O alemão. O Claudinei gosta tanto, o Claudinei gosta de um alemão. Aí o Guarani coloca mais um atacante de área. O Catalá ele vai pro desespero, ele sabe que é uma derrota hoje que tá se concretizando, Gustavo. É o fim do túnel para ele. Então ele vai pro tudo ou nada, quem sabe. Claudinei Corse. Não é mole não. No meio do sufoco, o Catalá bota o alemão, hein? O alemão tinha falado aí em umas entrevistas que ele concedeu que ele entraria realmente faltando pelo menos 15 minutos, 10 minutos, faria 2 gols, viu? O Gustavo Marques. E ele pode fazer os 2 gols aí para empatar o jogo, quem sabe? Duvido. Vai pra cobrança de escanteio, o Guarani na grande área. Chega pra cortar na zaga ali da Ponte Preta. A bola volta reboteada no campo de ataque. Vem descendo a equipe do Guarani. A bola volta, chega pra cortar o Bugre. Ganha outro arremesso manual. Sim. Deixa eu só informar que aquele jogo lá no Durival de Brito, em Curitiba, Paraná e Náutico, que parou por causa da falta de energia, foi encerrado, viu? Porque a energia não voltou e o jogo acabou 0-0, Paraná e Náutico. Tá certo, Paraná e Náutico, então, portanto, 0-0. Informação do placar ao vivo do futebol interior. O maior e melhor placar ao vivo é no futebol interior que você pode baixar. Baixe no seu smartphone, na sua loja virtual, aí no seu smartphone, placar ao vivo futebol interior. Ou você também pode acessar futebolinterior.com.br. Futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Larinha, tá difícil, Larinha, mas fala, Larinha. Mas Gustavo, vamos Guarani pra cima deles? Vamos Guarani, fechadas neles. Vamos Guarani, tá difícil. Se lançando pro campo de ataque, chega pra cortar na zaga da Ponte Preta, ganha um tiro de meta. É tiro de meta para a Ponte Preta. Vai ficando complicado. Vai ficando muito difícil. Guarani vai sendo derrotado no derby 197 no estádio Moisés do Carelli. 37 minutos e 55 deste segundo tempo. No placar do Moisés está 2 para a Ponte Preta, 0 para a equipe do Guarani. Sim. E o Gerson Roberto, ele diz aqui, esse Catalá é treinador de laboratório. Que coisa, o torcedor já está muito revoltado aí. É pelo WhatsApp ou pelo YouTube, ô Claudinei? Pelo YouTube, né? Também o João Félix diz, tá difícil, hein, Guga? Alô, João Félix, o motorista de ônibus da linha 153, também ligadinho com a gente aqui na Rádio Futebol, no Futebol Interior, isso? 153, legal. João Félix, aí, vizinho, a linha vizinha do Claudinei Corse. E campo de ataque, vem a Ponte Preta pela direita, cortou, chegou, abriu o jogo, aceitou, vem a Ponte Preta pro campo de ataque, a bola tocada, domina, ainda na entrada da grande área, chega pra cortar Pablo corta, cortou bem, vem do contra-golpe, desceu a equipe do Guarani, na correria, o Bugre desce, Pablo ergueu uma cabeça, parou, olhou porque não tinha ninguém, fez o toque na triangulação para Wagninho, errado, e chega para cortar na zaga da Ponte Preta, o Bugre ganha um arremesso manual, campo de ataque. Puxava o contra-ataque a equipe do Guarani, com o Wagninho lá pelo lado direito de ataque, mas estava lá o Alisson para tirar essa bola para lateral agora já no campo de ataque, lado direito para a equipe do Guarani, Gustavo. E vem de novo pro campo de ataque, domina com o Lucas Abreu no círculo central, domina com o Didi fez o toque para Lucas Crispim, ele toca a bola curtinha, domina a equipe do Guarani no campo de ataque, círculo central, Lucas Crispim, a Ponte Preta se fecha tudo, vence o jogo também, é normal, né, Thiago? Muito normal isso, a Ponte Preta vencendo por 2 gols de diferença, agora espera o Guarani ir pro campo de ataque, a Ponte tentar no contra-golpe matar a jogada, mas desce o Guarani, bonita jogada pela direita, fez o cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, chega, pode ir, corta, manda um bico pra frente,
Ponte. Afasta o perigo, manda a bola pra fora. Manda a bola pra fora e tira o perigo. Já cobrado, domina Lucas Crispim. Opa! Chegou forte ali Lucas Crispim, hein? O jogador está caído, mas o Klaus nem parou a partida, hein, Levi? Nem parou a partida. O Guilherme Pato chegou muito forte ali por trás do Lucas Crispim. Eu acho que até quando a jogada parar, ele vai assinalar o amarelo, porque a jogada realmente foi muito forte, Gustavo. Tá certo, e vem de novo o Guarani, 2 jogadores da Ponte caído, chega na triangulação, fez o toque, domina com o Bidu, Bidu tentou, bonita jogada com o Alemão, Alemão girou o corpo, fez o toque bonito pra Lucas Abreu bateu fraco, a bola explodiu na defesa da Ponte Preta, o jogador da Ponte Preta caído, o jogador botou a bola pra fora, está paralisado o jogo, no momento em que o meu cronômetro aponta. Tempo e placar. 41 minutos, etapa final de jogo. Estádio Moisés Lucarelli, Campinas. Ponte Preta vai vencendo o derby 197. Ponte Preta 2, Guarani 0. Futebol interior. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. 41 minutos desse segundo tempo de jogo. Daqui a pouquinho vai informar a substituição na Ponte Preta. A Ponte Preta mudou para o jogo de hoje. É campo de defesa, domina com o Didi, fez o toque ainda no campo de defesa. Acha Lucas Abreu no círculo central do meio campo. Lucas Abreu fez o toque para Pablo. Olha, vem com quem joga, bola tocada no círculo central. Bola volta no campo de defesa, domina com o Valber. Valber que sua cabeça, subiu para Didi. É o toque de bola com os zagueiros da equipe do Guarani. Didi preparou, olhou, voltou para a tocada no círculo central, domina. Vem tocando a bola com o Lucas Abreu. Lucas Abreu, bola volta com o Valber. Valber soltou para Pablo. Pablo na ponta direita, campo de defesa. Ele tenta fazer ligação direta lá pro campo de ataque. Deu certo, virou o corpo, perdeu a bola. Recupera a Ponte Preta. Recupera o Guarani. É agora. Domina Lucas Crispim. Fez o toque errado. Minha nossa, Lucas Crispim com uma tranquilidade danada conseguiu perder, a bola volta reboteada com o Lucas Abreu, ele fez o toque na ponta direita, domina com o Bugre, Pablo tentou livrar o corpo, ganhou arremesso manual aos 42 minutos, bola tocada direta, girou o corpo, abriu, chega para cortar a Ponte Preta, tenta fazer a ligação direta, a bola volta com o Didi, ele recolheu, soltou para Lucas Crispim manda um lançamento lá na ponta direita para Pablo, deu certo, Pablo dominou, vai mandar o cruzamento na grande área, conseguiu passar por todo mundo, o alemão girou o corpo, conseguiu, pediu pênalti, não deu nada o Klaus, na minha humilde opinião também não foi nada, hein, Levi Júnior? Ele não deu nada porque realmente não foi nada, né, Gustavo? Puxou pra trás o alemão tentando clarear a jogada, chegou ali o Luizão sem falta, a bola prosseguiu ali com a equipe da Ponte Preta, puxando o contra-ataque. Quase que deu uma confusão ali, mas o árbitro da partida já chegou para conter. E é só falta para a equipe da Ponte Preta ainda no campo de defesa, Gustavo. Só falta para a equipe da Ponte Preta no campo de defesa. O derby 197 vai ficando para a Ponte Preta. A Ponte Preta vai vencendo. 2 para a Ponte Preta, 0 para o Guarani. O torcedor bugrino preocupado. A pressão aumenta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não consegue vencer. Sinal vermelho no Brinco de Ouro. E não sei não se vai ter queda de treinador, hein? Não adianta colocar áudio de corneta pra mim não, Flaviano. Não adianta. É a realidade. Sinal vermelho no estádio Brinco de Ouro. O Guarani vai perdendo o derby 197. Que coisa, hein, Thiago? Pressionou, hein? Pressionou o cargo de Ricardo Catalá no Bugre. O Ricardo tá ficando insustentável no Guarani, né? As alterações dele não surgem efeitos. Hoje, de novo, tira Arthur Rezende, só que tudo bem, fisicamente pode não ser que esteja 100%, também não sei quando que o Arthur vai estar. Coloca o Lucas Abreu, já tava perdendo o jogo, coloca um cara que não acrescenta em nada. Ele desmontou a equipe do Guarani, aí a equipe da Ponte só se fechou e achou o resultado. Achou não, construiu o resultado. Merecido porque foi um time mais efetivo. E o Ricardo Catalá com certeza
vai ser muito pressionado e eu não tenho certeza que o Ricardo comanda o Guarani no final de semana no próximo jogo. 45, haja coração, 45, etapa final de jogo, a bola volta, lado direito, domina a equipe do Guarani com o Renanzinho, Renanzinho virou pra Júnior Todinho, ele invadiu a grande área nossa, foi tentando passar um, foi tentando passar outro, não achou nada, recupera a Ponte Preta, se lança no contragolpe, chega Didi pra afastar, manda um bico pra frente, é tiro de meta para a equipe da Ponte Preta que vence o jogo. Puxava o contra-ataque a equipe da Ponte Preta ainda no campo de defesa, mas estava lá o Didi para meter um bico na bola, a bola até que passou perto ali do gol do Ivan, mas saiu pela linha de fundo, só tiro de meta. Aos 45 o Juizão deu mais 4, vai até os 49, segue 2-0 para Ponte Preta, Gustavo. Mais 4 minutos. Mais 4 minutos de sofrimento. Um sofrimento que o torcedor não aguenta mais. Um sofrimento que o torcedor já não aguenta mais. O Guarani não consegue se estabilizar no Campeonato Brasileiro da Série B. Não consegue vencer nenhum jogo. Acorda, Guarani. O torcedor ainda ligadinho com a gente pelo YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de você concorrer na camisa Futebol Interior. Manda a sua mensagem 98989-3526 98989-3526. Eu sou Gustavo Marques, a minha garganta é minha chuteira. Meu grito de gol é a sua emoção. Campo de defesa, domina Bidu. Bidu virou seu corpo, passou pra cima de dois jogadores da Ponte Preta do Curtinha para Lucas Crispim. Lucas Crispim fez o toque, Bidu está caído, é falta. Falta pro Guarani. Já cobrado, domina com o Lucas Abreu. Lucas Abreu soltou pra Valber. Valber domina, fez o toque curtinho, domina com o Pablo. Pablo na lateral direita, ele ergue sua cabeça, vai tentar fazer o lançamento. Ele preparou, olhou, fez o toque curtinho, tentou fazer a triangulação ali. Recupera a bola, equipe da Ponte Preta, mas o Guarani ganha um arremesso manual. Campo de ataque, tentou fazer a ligação direta pra ninguém. Com tranquilidade, a Ponte Preta deixa essa bola sair e ganha um tiro de meta. Lateral cobrado pelo Pablo lá pela direita, já no campo de ataque do Guarani. Ele cobrou o lateral muito longo, Gustavo. Tentava buscar o Vagninho, mas foi um lateral totalmente sem sentido. A bola saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta pra a equipe da Ponte Preta. É isso aí, torcedor. O torcedor acompanhando a transmissão de futebol. E deu Ponte Preta no derby 197, infelizmente. O nosso Bugre Guerreiro não conseguiu vencer a Ponte Preta. Falhas, erros, más administrações estão mais uma vez prejudicando o Guarani. Diga aí, Claudinei Corsi. Mais um ouvinte participando com a gente no WhatsApp aqui é o Claudomiro Pedro. Ele é de Limeira, São Paulo, diz que quer ganhar a camisa da rádio. Mandou mensagem aqui no 98989-3526. Ainda dá tempo de participar. Se você quiser, pode mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98989-3526. O DDD é o 19. Futebol, se é futebol interior. Uma falta perigosa na ponta esquerda. O Guarani tem uma grande oportunidade. Está ali para cobrança de falta. Bidu vai mandar essa bola lá na grande área. A Ponte Preta vai vencendo por 2 gols de diferença. 2 para a Ponte Preta, 0 para o Guarani. Minutos finais dessa partida. Vai ficando mais um jogo na história do derby. É o derby 197. Mandou direto pro gol. Ivan afastou. Ivan afastou, mas ele já recebeu a falta. Diga aí, ô Levi Júnior. Na verdade foi impedimento que o assistente marcou e acabou aí o jogo, Gustavo. Termina o jogo no estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta vence o derby 197. A Ponte Preta foi superior que o Guarani.
venceu um jogo que estava mais do que provável que ia dar Ponte Preta, por uma campanha horrível, por uma campanha inaceitável que o Guarani fez até esse momento, está fazendo até esse momento. A Ponte Preta entrou favorita no jogo e venceu a partida. Agora a bomba volta pro Brinco de Ouro. A bomba está nas mãos de Ricardo Moisés, que vai ter que resolver o problema, ou vai ter que sair do Guarani, porque o torcedor já não aguenta mais tanta incompetência. Não é somente pela derrota, não estou dizendo pela derrota no derby, mas pela campanha horrível, uma campanha inaceitável que o Guarani vem fazendo nesse campeonato. A diretoria deixou nas mãos de Michel Alves, com pouca experiência no futebol, para montar uma equipe que foi enganosa no Paulista e acabou prejudicando o time no Campeonato Brasileiro da Série B. E se continuar assim, o Guarani é um dos favoritos para a queda da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ele vem aí para comandar o fim do jogo, a voz mais experiente do rádio, Claudinei Corsi, na hora certa. Na hora certa. Claudinei Corsi. Começa aqui o fim de jogo na Rádio Futebol Interior, mais precisamente no YouTube do Futebol Interior. Futebol Interior, Futebol Interior TV, repercutindo o resultado de vitória da Ponte Preta, 2-0 no derby de número 197, em cima do Guarani. A Macaca vence, jogo terminou agora no estádio Moisés Lucarelli e a Ponte vence 2-0 em cima do Bugre. Torcedor da Macaca fazendo a festa na cidade de Campinas, vibrando com essa vitória de 2-0 em cima do Guarani. Era pressão para todo lado, pressão para a Ponte, pressão para o Guarani, e a Ponte acabou se dando melhor e venceu a partida 2-0 em cima do Bugre. Comentarista Thiago Caetano, o seu teaser, o seu destaque deste jogo em que a Ponte venceu 2-0 o time do Guarani, Thiago. Foi aí o time mais eficiente. Se a Ponte não foi tão brilhante em questão de desempenho, ela foi brilhante quando teve a bola. Ela conseguiu ser vertical o máximo possível, ser aguda. Quando chegou, quando conseguiu, quando tinha posse da bola, chegava com facilidade no gol do Guarani, tanto que finalizou mais e foi mais inteligente com as bolas, com a posse de bola nos pés. O Guarani não, o Guarani bateu, martelou, mas pouca inspiração do seu ataque, acabou perdendo o derby de número 127 para uma equipe da Ponte Preta mais pragmática, mas muito mais cirúrgica e muito mais eficiente, Claudinei. Legal, daqui a pouco tem mais Thiago Caetano aqui no nosso fim de jogo no YouTube da Rádio Futebol Interior, onde você acompanhou com Gustavo Marques, o narrador da flechada, a vitória da Ponte Preta 2-0 em cima do Guarani. Os comentários do Thiago Caetano e as reportagens do Levi Júnior. Lembrando que, olha, torcedor, mais um tempinho para você que quer concorrer à nossa camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior, 1998989 3526, 98989 3526 é o nosso WhatsApp. Você pode ainda mandar a sua mensagem. Daqui a pouquinho nós estaremos realizando o sorteio do ganhador da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. E para você que quer concorrer, ainda dá tempo no Instagram do Futebol Interior. Entra lá, siga os passos e você vai concorrer a R$500 em compra da Noive 3. Nós vamos por um rápido intervalo comercial e, por enquanto, você ainda pode participar, mas na volta a gente já vai voltar com os dois sorteios da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior e também dos R$500 em compra na Rádio Noive 3. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, no YouTube do Futebol Interior, repercutindo Ponte Preta 2, Guarani 0 no derby de número 197. A gente volta já já. Claudinei Corsi. Na velocidade
Cidade da Notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante e pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante e pizza do Dadá. Padre Manuel Fernandes, 1025 a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FM. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FM. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol e Placa da Rádio FM. RWR, Rádio Web Regional. esportems.com.br. Energia FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Rádio Web Esporte de Primeira. Aqui nós vestimos a camisa. Hora certa. Em Campinas, 23 horas mais 31 minutos. Estamos por aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior, mais precisamente no YouTube da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado a você, ouvinte, ligado com a gente aqui no YouTube da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado para vocês que participaram aqui com a gente dos dois sorteios, né? O sorteio da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior. Já temos, hein, Gustavo Marques, o ganhador da camisa da Rádio Futebol Interior. Quem é que foi o ganhador aí, Gustavo Marques? É isso aí, já temos ganhador aí, você que mandou sua mensagem pelo WhatsApp, concorreu uma linda camisa da rádio e também do portal Futebol Interior. E o ganhador foi o Gerson, é isso mesmo, Claudinei Corsi? Isso, confirmando, Gerson Roberto, é isso? Gerson Roberto. Deixa eu já pegar aqui o número final do WhatsApp dele. Aguenta um pouquinho aí, deixa eu ver aqui, tivemos várias participações aqui, viu, Gustavo? Sim. Muita gente aqui, fica difícil até da gente
conseguir acertar aqui o... Eu tô vendo aqui, só uma passagem aqui, viu, Gustavo? Sim, à vontade, Claudinei. Para o Thiago Caetano, uma pergunta aqui do ouvinte. Ele coloca aqui, né, o final 2049, ele fala assim: oi, o que fazer com o time do São Paulo? É para você responder, Thiago Caetano. Com o time de São Paulo? É trocar o treinador, né? O Diniz já não dá mais no São Paulo, não. Já passou do limite o Fernando Diniz no São Paulo. A diretoria está sustentando ele até o final do mandato do Leco, mas a torcida não suporta mais ele. E mandar embora então o Diniz, é isso, Thiago? Vamos falar do São Paulo? Porque o torcedor do Guarani, eu vou dizer um negócio para você. Eu tô pedindo pro torcedor do Bugre escolher o melhor em campo aqui, no derby, né? O melhor do Guarani, mas eu acho que os votos vão ser só da nossa equipe mesmo, do Gustavo Marques, do Thiago Caetano e do Levi Júnior, para escolher o melhor em campo do Guarani, porque o torcedor não está nem um pouquinho animado em escolher o melhor em campo, viu, Thiago Caetano? Ah, mas é difícil escolher o melhor do Guarani, hein, Claudinei? O primeiro tempo do Guarani foi até razoável. Segundo tempo, o Pardal, o Ricardo Cartalá, conseguiu desmontar a estrutura da equipe. Ele tinha até escalado bem a equipe, ele conseguiu desmontar a estrutura da equipe. Aí o time ficou vulnerável defensivamente. Quando a Ponte tinha bola, acelerava e chegava a todo momento. O Guarani não criava nada. Então, assim, não tem como votar no melhor do Guarani, o Claudinei. Bem complicado. Eu peço até a ajuda dos universitários, Gustavo Marques e Levi Júnior. Tá certo, eu coloco na roda também o Gustavo Marques. Alguma vez você já entrou na roda, Claudinei? Várias vezes. Tá bom. E é o seguinte, Gustavo Marques, você concorda aí com o que disse o Thiago Caetano ou você não concorda com nada que ele falou? É difícil, viu, Claudinei? Isso o quê? Concordar com o Thiago Caetano? Não, achar um eleito melhor em campo. Tô pensando. Vamos lá. Falhou no segundo gol da Ponte Preta, que a Ponte Preta fez, mas meu voto vai pro Mesquita. Se não fosse o Mesquita, o Guarani teria tomado 4 gols, teria tomado uma goleada de 4 da Ponte Preta. Então meu voto vai para o Mesquita, mesmo com a falha que acabou ocasionando o gol da Ponte Preta. Tá certo, já que vocês abriram então a votação, né? Então eu vou. Eu não tinha pedido ainda. Desculpe, Claudinei. Eu entendo. Eu estou que nem o torcedor do Guarani. Eu entendo que você não queria estar na pele do torcedor do Guarani, mas já está na pele, né, o Gustavo Marques? Sim. Eu entendo a sua situação, eu sei que é muito difícil para você, mas com certeza você vai superar isso. Mas tudo bem, você abriu a votação para o melhor em campo, não tivemos aqui nem no YouTube, nem no WhatsApp, um torcedor do Guarani querendo votar no melhor em campo do Guarani. Você votou, então. Repita o seu voto, Gustavo Marques. Gabriel Mesquita, o goleiro que evitou a goleada da Ponte Preta no derby 197. Legal. Gabriel Mesquita, então, para o Gustavo Marques, o melhor em campo da equipe do Guarani. Para você, Levi Júnior, quem foi o melhor do Guarani nesta derrota 2-0 para a Ponte Preta no derby de número 197, Levi? Gabriel Mesquita também, Claudinei Corsi. Foi uma falha em partes, né? Foi falha também da defesa do Guarani, que ninguém quis subir com o Luizão. Então foi uma falha em partes e no resto da partida ele trabalhou muito bem. Então Gabriel Mesquita. Tá muito bem, são 11 da noite mais 36 minutos. Thiago Caetano, 2 votos para o goleiro Gabriel Mesquita da equipe do Guarani. E eu queria saber do seu voto e a sua explicação do seu voto. Queria que você explicasse o seu voto, Thiago Caetano. Do Guarani é o Gabriel Mesquita. Dos lances que ele foi exigido, principalmente na segunda etapa, ele foi bem. Realmente, concordo com o Levi, com o Guga, que ele foi mal na saída de bola, mas não era para ele estar disputando aquela bola com o Luizão sozinho, né? O Luizão briga com ele por cima, depois por baixo vai e finaliza. E a defesa do Guarani vulnerável mais uma vez, fica só assistindo. Como foi no primeiro gol também, bola parada. A Ponte decidiu o jogo na bola parada. Criou até mais para vencer que só na bola parada. Mas com a entrada do Guilherme Lazzaroni, como que é as coisas, né, Claudinei? A Ponte não tinha o Guilherme Lazzaroni na lateral esquerda. O Hernandes sai machucado. Entra o Guilherme, que é melhor na bola parada, e decide o jogo para a Ponte Preta. Um dos participantes da vitória da Ponte, né? Um dos caras que foram importantes.
Então, mas o meu voto vai pro Gabriel, sim. Até pra dar uma moral pro garoto, 22 anos, entrar num derby, numa fogueira como foi hoje. O Guarani mal na competição, enfrenta um adversário que vive uma oscilação natural na competição até. Fora de casa, mas tá à frente da tabela, tem um time mais equilibrado, um time mais organizado, por incrível que pareça. Aí você também não tem como jogar toda a responsabilidade nas costas do garoto. Então vou com o Gustavo, vou com o Levi, meu voto vai para o Gabriel Mesquita. Muito bem, então eleito o melhor jogador em campo da equipe do Guarani com a derrota de 2-0 para a Ponte Preta, o goleiro Gabriel Mesquita. Vejam, né, torcedores do Guarani que estão com a gente aí acompanhando a nossa transmissão no YouTube, que o Guarani perdeu por 2-0 e ainda assim a equipe da Rádio Futebol Interior elegeu o Gabriel Mesquita, goleiro do Guarani, o melhor jogador em campo. Realmente aí a coisa fica complicada. Já tivemos aí o ganhador da camisa exclusiva da Rádio Futebol Interior e a rapaziada está na expectativa aqui para saber quem é que ganhou os R$500 em compras na loja no EV3. E o Levi Júnior, que controla todo o nosso sistema de Instagram aqui, vai trazer então o resultado do ganhador dos R$500 em compras na loja no EV3. Diz aí, Levi Júnior, muita gente participando, Levi. Claudinei Corse, bastante gente comentando, bastante gente participando e acabamos de sortear, acabei de fazer o vídeo aqui do sorteio, já posto lá nos stories do Instagram e o vencedor foi o Thiago Oliveira. Então a gente vai entrar em contato aí com o Thiago, que foi o felizardo aí desse sorteio, com R$500 em peças aí no EV3, Claudinei. Repita o nome, por favor, Levi Júnior. Thiago Oliveira, o Instagram dele é @ThiagoOliveiraBR. Mais um titi, viu, Claudinei? Por que mais um titi, Gustavo Max? Nós temos aqui no estúdio do Estúdio Futebol Interior um titi, o nosso comentarista, Thiago Caetano, então seu xará, de titi pra titi. Falando nisso, eu descobri um rapaz na nossa equipe, eu não vou revelar o nome não, que tem um apelido, sabe como, Claudinei? Como é o apelido? De bebê, a namorada dele chama ele de B. De B? O apelido é bebê. É o apelido do apelido. Ah, entendi. Então bebê. É B. Tem até uma música aí, né? Que tem Chora não, bebê. Não tem um que não me chame de bebê, porque é muito cedo. Assim, do né? Gustavo Lima. É. Ô, Gustavo, não inventa moda, Gustavo. A minha voz não tem direito a tocar. Não. Fazer jogo do Guarani. Derrota, mais uma derrota, é isso que dá, né, isso torcedor? Aqui, não tem o que falar aqui, né, Claudinei? Você lembra, Gustavo, que você agora, colocou deixa eu perguntar pro Levi Júnior. Ô, Levi Júnior, a entrevista coletiva do técnico Ricardo Catalá, você sabe se ela será concedida no estádio Moisés Lucarelli ou a delegação já vai direto pro Brinco de Ouro e a entrevista será concedida lá no Brinco? Provavelmente logo no Brinco de Ouro, Claudinei Corsi. Em instantes teremos aí a entrevista coletiva. Tá certo, vamos ver aí, né? Todos os repórteres estão mandando as entrevistas, é um novo método, né, da entrevista coletiva. Fala, Thiago Caetano. O Gustavo falou que é o novo normal. É o novo normal. Já tá no ar a entrevista? Daqui a pouquinho, então, a gente vem com a entrevista do Ricardo Catalá. Vamos aguardar, então. Vamos para um rápido intervalo comercial. Se a gente tiver a entrevista aqui, a gente volta de pronto com a entrevista do Catalá. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM.
Legal, 23 horas mais 42 minutos. Vamos então com a entrevista do técnico perdedor do derby, Ricardo Catalá. Entrevista coletiva com o técnico do Guarani, Ricardo Catalá, derby 197, treinador do Guarani se preparando para falar. Já estamos com um áudio aqui se preparando, um probleminha técnico lá do Guarani. Nós estamos já na escuta, esperando o técnico do Guarani, Ricardo Catalá, explicar aí as suas mudanças e também o motivo da derrota do Guarani, viu, Claudinei? A coisa é tão complicada pelos lados do Guarani que até o áudio da entrevista tá difícil de chegar hoje, né? Do Ricardo Catalá, né? O assessor de imprensa acabou de dizer aqui, Claudinei, que o Guarani está com problemas para ir pro ar, viu? Mas já estou aqui, assim que o Catalá falar, eu chamo você aí, beleza? Tá muito bem. Estamos então na expectativa, são 23 horas mais 44 minutos. Faltando 16 minutinhos para meia-noite, né? Assim mesmo, os jogos que começam às 21h30, né? Terminam realmente muito tarde, porque a gente tem que trazer sempre a palavra do treinador. Ô, Claudinei, seja ele vencedor ou perdedor. Pois não, Gustavo? Seguinte, antes que a entrevista coletiva aí não chega o áudio pra gente, eu queria passar um pouquinho uma pergunta pra vocês aí, viu? O Rafael Costa foi preservado na partida de hoje. Então, eu não entendi isso, né? Eu ouvi vocês falarem isso no começo do jogo. Thiago Caetano, o que seria isso? Preservar um jogador pro derby? Preservou porque ele é muito bom pro resto do campeonato e ficaram com medo de perder ele no derby, machucar, ou ele... Não entendi. Thiago, tenta me explicar isso. Tem coisa no Guarani, Claudinei, que eu não consigo explicar, o torcedor bugrino não consegue... E a imprensa não explica isso aí pelo menos há 20 anos. A informação que eu tive é que ele foi vetado pelo departamento médico. Não sei se foi preservado ou se ele não tinha condições nenhuma mesmo. Mas, cara, é o principal jogo do campeonato para a equipe do Guarani. O Guarani está numa situação que ele não está podendo preservar ninguém. O que tem de melhor, se o Rafael Costa tiver 50% de condições físicas para jogar, ele tem que ir pro jogo. O Guarani não tem um cara para fazer a função que ele faz. O Júnior Todinho também voltava hoje de lesão. O alemão entrou, a gente viu que o alemão não tem condições. Inclusive, já fica até uma dica para a diretoria do Guarani. Aproveita o Igor Henrique, o Elias Carioca, coloca o alemão nesse pacote. Né? Eu acho que esse pacote está muito pequeno, tem que ser um pouquinho maior. E o do Rafael Costa realmente não dá para entender qual que foi a intenção da diretoria bugrina, da comissão técnica bugrina, e o Ricardo Catalá, uma das milhares de perguntas que ele tem para responder. Claudinei Corsi. Pois não, Gustavo? Por problemas técnicos, infelizmente, a entrevista coletiva de Ricardo Catalá foi cancelada ao vivo. A imprensa do Guarani acabou prometendo mandar um áudio com a entrevista completa, agora não sei quando, viu, Claudinei? Tá muito bem, quer dizer que... de tantas e tantas entrevistas coletivas que foram feitas até lá no fim do mundo, essa de hoje deu problema. Coisas da vida, ou coisas que inventam da vida. Então a gente pede desculpa pro torcedor do Guarani, né? Não vamos ouvir o Ricardo Catalá, que nós, na verdade, nem sabemos se ainda é técnico do Guarani Futebol Clube, né? Talvez até por isso a assessoria de imprensa, a diretoria do Guarani não tenha colocado essa entrevista coletiva no ar do Catalá. É realmente muito estranho, pode até ser um problema técnico. Nós também tivemos aqui um problema técnico hoje para a transmissão no YouTube, conseguimos entrar, na verdade, com 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo e tivemos realmente problema. Pode ser que no Guarani também tenha tido um problema técnico, né? Até porque eles prometeram mandar um áudio, né, com a entrevista completa do Ricardo Catalá. Né? E aí o torcedor do Guarani pode apreciar e ouvir esse áudio amanhã
na hora do Bugre, às 14h. É isso, Gustavo Marques? Positivo. Amanhã às 14 horas, a hora do Bugre, repercutindo a derrota do Guarani no Derby 197, Claudinei. Tá legal. Então eu vou pedindo o destaque final da equipe do Guarani para o repórter Levi Júnior, o destaque final do Bugre aqui nesta jornada do YouTube da Rádio Futebol Interior. Levi Júnior. Claudinei Corse, a situação tá ficando cada vez mais complicada para a equipe do Guarani. O Guarani, que na noite de hoje enfrentou a equipe da Ponte Preta, perdeu por 2-0, gols de Dauan e Luizão. No próximo sábado, dia 10, às 16h30, enfrenta o CRB em casa. Guarani agora, com essa derrota, continua na vice-lanterna aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Só deixar um detalhe aqui pros amantes aí do Guarani Futebol Clube, mesmo com essa situação complicada, o retrospecto geral aí do clássico entre Guarani e Ponte Preta continua com o Guarani na vantagem. O Guarani tem 67 vitórias contra 65 da Ponte Preta e 64 empates. Esse é o retrospecto aí do Derby Campineiro, Claudinei. Legal, com um resultado desconhecido, não é isso, Levi Júnior? Exatamente. Levi Júnior, um grande abraço para você, muito obrigado aí pelas reportagens e até a próxima, até sábado que vem, Levi Júnior. Valeu. Tá aí o Levi Júnior de poucas palavras aqui no encerramento da nossa jornada esportiva. Deixa eu dar uma passada então de régua com o Thiago Caetano, né? Saber do Thiago Caetano a sua palavra final deste derby de número 197. Problemas nós tivemos bastante por aqui também, Thiago, mas eu acredito que o Catalá, se ainda for técnico do Guarani, também terá muitos problemas. Passando a régua aí, Ponte Preta 2, Guarani 0, derby de número 197. A Ponte conquista mais uma vitória aí na história. Thiago Caetano. Claudinei, um primeiro tempo, até os 15 minutos de muita troca, né? A alternância no poder ali durante a partida. A Ponte começa um pouquinho mais ofensiva, até a proposta tática da Ponte era isso, né? Com os 3 atacantes, só que hoje já era um desenho diferente da Ponte que a gente vem acostumando nos últimos jogos, né? Habitualmente. A Ponte, quando sem a bola, voltava toda a linha da bola e fechava todos os espaços para quando recuperar em transição com velocidade, a pegar o Guarani aberto, né? O Guarani espaçado para jogar entre as linhas e gerar jogo a partir desse momento. Então é uma Ponte mais compacta hoje, um time que é mais pragmático do que esperado, né? Que a gente vinha acompanhando, volto a repetir. É muito recente a saída do João Brigatti ainda, e até o último jogo mesmo contra o Juventude, na derrota por 3-1. Uma Ponte mais compacta, quando tinha posse de bola, tentando ser mais objetiva possível, sem trocar tantos passes, sem esperar o adversário se reconstruir na defesa e tentar depois furar o bloqueio ali, abafar o adversário com a posse de bola. Não, a Ponte dava a bola para o adversário sem vergonha alguma, e quando tinha bola, com aceleração, velocidade, chegar no gol do Gabriel Mesquita. É verdade que o Guarani é um time muito vulnerável, né? E o primeiro tempo foi assim, ó, o Guarani controlando mais a posse de bola, mas um detalhe, quando o Guarani era melhor, o Bugre era melhor no momento do gol da Ponte Preta, a bola parada fez a diferença. 1-0, o Guilherme Lazarone bate escanteio, o Dauan aparece e faz 1-0 no primeiro pau, onde era pra estar o Vagninho, no primeiro pau, o Dauan aparece e faz nas costas dele e faz 1-0. O Guarani continuou em cima, continuou respondendo bem, tentando propor o jogo, mas a Ponte bem compacta, bem fechada, dificuldade do Guarani e até a falta do Rafael Costa ficou muito evidente na falta de chute em gol do Guarani, né? Não só o Rafael finalizando, mas também ajeitando, fazendo ali o pivô para outros jogadores da finalização. Então ficou muito claro, é muito evidente a falta que o Rafael Costa fez. O Guarani com posse de bola, mas sem infiltração, sem penetração na área adversária. Começa o segundo tempo, o Guarani se lança com as alterações, com a bola até tinha condições de chegar no gol do Ivan, mas quando perdia a bola, aí o Cristóvão tem a transição, demorada demais para voltar. O próprio Arthur Rezende até saiu, creio que é por isso, né? Por esse motivo, também com uma transição defensiva lenta, e a Ponte começou a achar muito espaço e criar muitas jogadas. Poderia ter feito, além do segundo gol mais uma vez, na bola parada,
que o Luizão cabeceia, né, no chute do Moisés, o Gabriel Mesquita defende, no escanteio o Guilherme Lazzaroni acha o Luizão que divide com o goleiro Gabriel Mesquita. É lógico que o Gabriel com a mão e o Luizão com a cabeça, o Gabriel tinha que ter ganhado essa bola, mas o Luizão não podia estar dividindo sozinho essa bola com o Gabriel Mesquita. Só aparece o segundo gol. O jogo não mudou muito, continua o Guarani com a posse de bola, pouco produtivo, e a Ponte sendo eficiente, sendo cirúrgica, sabendo se defender e sabendo chegar no ataque, sendo bastante vertical, bastante agudo, construiu o placar de 2-0, e o goleiro Ivan da Ponte fez apenas uma defesa num time que teve 60% de posse de bola, Claudinei. Isso mostra a deficiência do ataque do Guarani e mostra como a Ponte foi eficiente, com 39% de posse de bola, conseguiu finalizar 6 vezes no gol do Gabriel Mesquita, sendo que 2 foi para dentro da rede, contra o Guarani finalizou apenas uma. Então isso mostra qual foi o retrato do jogo. Uma Ponte compacta, eficiente, contra um Guarani tentando chegar no gol do Ivan de qualquer jeito, construindo muito pouco. Ô Thiago Caetano, só para fechar a sua participação, a expectativa que pode ter o torcedor do Guarani é daqui para frente no campeonato, né? Você está na vice-lanterna do campeonato, já é um problema muito sério, já é uma coisa muito complicada, né? Agora, quando se perde um derby, a tendência é piorar a situação, né? Pelo menos os ânimos, eles se arrefecem, fica complicado, mesmo que o treinador continue à frente do elenco, ele já vai ter as cobranças muito maiores, né? Muito mais pressão. Qual a expectativa que pode ter o torcedor do Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Depois de perder o derby, é só um acaso perder o derby e o time, no seu modo de entender, conseguirá a sua recuperação, ou o futuro do Guarani na competição é sombrio, Thiago Caetano? Claudinei, o normal seria a gente ter mudança, né? E não só no comando técnico, acho que o Guarani precisa fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, né? Mas não vou ficar apontando nomes aqui agora, mas o Guarani precisa de mudanças radical. O reflexo do jogo de hoje é o reflexo do campeonato. Tudo que aconteceu no campeonato até aqui resumiu em 90 minutos. A gente fala de 90 minutos porque é o grande derby, é o grande clássico, é o jogo que todo gera expectativa, que todos esperam. Mas o reflexo do jogo de hoje é a campanha do Bugrina na competição. Um time que não consegue vencer jogos, né? Às vezes você não precisa jogar bem para vencer, né, Claudinei? E o Guarani não tem jogado bem e não tem vencido. Então é tenebroso o futuro do Guarani, sim, porque a gente não vê uma resposta da diretoria bugrina. Então o Gustavo até falou, né? Luz vermelha ligada no brinco de ouro da princesa. Eu digo que 10 mil vezes luz vermelha ligada no brinco de ouro da princesa, porque a gente não consegue imaginar uma reação. E o Guarani, no próximo final de semana, enfrenta um CRB que está na parte de cima da tabela. É um time melhor, melhor que o do Guarani, né? Um time que tem mais recursos que o Guarani na competição. Então você já imagina que vai ser mais um jogo sofrido e mais uma tristeza para a torcida bugrina. Se não houver mudanças para o resto da competição, o futuro do Guarani realmente é muito incerto, Claudinei. Legal, Thiago Caetano, um grande abraço, muito obrigado pelos comentários. E na sexta a gente se encontra na Rádio Futebol Interior, que tem a Macaca em campo. E depois no sábado tem Bugre em campo de novo, tá certo, Thiago? Claudinei, essa é uma semana aqui de bastante trabalho. Hoje, sexta, sábado, amanhã eu também faço por outra rádio, pela equipe Gol de Placa. Muito jogo, muita bola rolando, Claudinei, te encontro na sexta-feira. Mais uma vez, tá um prazer do seu lado, ao lado do Gustavo Marques, ao lado do Levi Júnior, né, toda a nossa equipe da Rádio Futebol Interior, em mais uma transmissão do derby. Um abraço à torcida bugrina, desculpa pelo nosso início, né? Nosso início não foi ideal, mas fizemos o nosso melhor, tentando fazer uma transmissão, levar para a torcida bugrina uma grande transmissão, e acredito que a partir do momento que a gente conseguiu estabilizar, o Guga fez mais uma grande narração, contou a história da partida, você dando show aí na ancoragem, Levi Júnior crescendo demais, e eu aqui cornetando como sempre. Um abraço, Claudinei Cortes. Legal, sempre com os comentários precisos, Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, passando a régua no que foi essa vitória da Ponte Preta, 2-0 em cima do Guarani no derby de número 197, realizado no estádio Moisés Lucarelli. Agora nós vamos, para fechar de vez aqui o nosso fim de jogo, conferir a ficha técnica da partida, sempre em nome de Prone Alimentos, feitos com carinho
para o seu paladar. Prone Alimentos, em 30 segundos, traz a ficha técnica do jogo. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Campeonato Brasileiro Série B, Derby 197, hein? A Ponte Preta, jogando no estádio Moisés Lucarelli, venceu o Guarani. A Ponte Preta foi para campo com Ivan, Apodi, Luizão, Alisson, Hernandes, Dauan, Neto Moura, João Paulo, Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. O Hernandes entrou no lugar, o Lazzaroni entrou no lugar do Hernandes, o Pato entrou no lugar do Peixoto, o Luiz Oyama entrou no lugar do Neto Moura e o Bruno Reis entrou no lugar do Dauan. O Guarani foi para campo com Gabriel Mesquita, Cristóvão, Valber, Didi, Bidu, David, Arthur Rezende, Crispim, Murilo Rangel, Giovanni e Vagninho. A equipe do Guarani fez algumas substituições no segundo tempo do técnico Ricardo Catalá. O Todinho entrou no lugar do Murilo Rangel, o Pablo entrou no lugar do Cristóvão, o Arthur entrou no lugar, o Lucas Abreu entrou no lugar do Arthur, o Renanzinho acabou entrando também na partida, o David saiu e o Alemão entrou na partida. Quem apitou essa partida, o Derby 197, foi Rafael Klaus. Assistente número 1, Alex Augusto Ribeiro. Assistente número 2, Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro, também Titi, Thiago Luiz Iscarcati. O Dauan fez o primeiro gol da Ponte Preta. É isso aí, Claudinei Corsi, muito obrigado, é sempre uma honra dividir essa bancada com você também, já pedindo aí 1000 desculpas ao torcedor que acompanhou essa transmissão. Vou repetir aí, nós obtemos aí um probleminha no início da transmissão, né, por conta aí da queda de luz, mas tudo deu certo, conseguimos entrar aos 30 minutos do primeiro tempo para contar essa história. Até sábado, com o Guarani em campo, mas tomara que uma atitude seja aí tomada pelo presidente Ricardo Moisés para que o torcedor pare de sofrer, o torcedor pare de chorar, porque é inaceitável uma campanha do Guarani Futebol Clube, uma camisa muito forte, um time que revelou muitos jogadores para essa grande massa do nosso futebol brasileiro e está passando um apuro num campeonato que, eu repito, o brasileiro da Série B, é inadmissível. Eu vou, mas meu coração fica, e eu espero você na próxima jornada esportiva do Bravo Bugre Guerreiro. Com você, ele de volta. Hora certa. Em Campinas, 00:01. Legal, muito obrigado, Gustavo Marques. Transmitiu a partida aqui, a derrota do Guarani 2-0 para a Ponte Preta no derby de número 197. E com a ficha técnica, sempre em nome de Prone Alimentos, nós vamos colocando um ponto final aqui no nosso fim de jogo, consequentemente na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior aqui no YouTube. Você conferiu as emoções de Ponte Preta 2, Guarani 0, jogo realizado no estádio Moisés Lucarelli, o derby de número 197, 2 para Macaca, 0 para o Bugre. A narração foi de Gustavo Marques, os comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Levi Júnior. Falamos aqui para restaurante Pizza do Dadá. Ligue e faça o seu pedido 3744-2121 para futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil, e Prone Alimentos. Acesse o site pronealimentos.com.br e saiba onde você encontra os produtos da Prone Alimentos, sempre
mas sempre feitos com muito carinho para o seu paladar. A direção geral aqui é do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção comercial é de Elcio Paiola e a coordenação da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem agradece o carinho da sua audiência aqui no YouTube do Futebol Interior, desejando a você uma ótima quarta-feira e a gente se encontra novamente na sexta-feira no Jogo da Macaca e tem sábado o Bugre em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você. Até a próxima, torcedor do Brasil. Tchau! Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante e pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante e pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse